Ô Luiz, esse baixo aí, meu, atrás. Até esqueci de te Pois é, né? perguntar. Ele por enquanto, ele tá como decoração, mas ele já foi usado. Por Ele já você? foi usado. Por mim, assim, eu aprendi novo, uns 12 anos eu aprendi a tocar violão. Só que, tipo, sei lá, com uns 18 mais ou menos, eu fui apresentado ao contrabaixo, assim, eu achei bem mais legal. E Pô, que aí irado, velho. durante um tempo eu tocava, assim, todos os dias é um exagero, mas sei lá, numa semana eu tocava uns 3, 4 dias. E eu sempre Ó, gostei, só que tipo, isso com 18 anos, mas com 25 anos eu meio que parei. Ou aham, seja, faz 9 anos que eu não toco, mas tá aqui. E existe um plano sólido de que eu vou voltar a comprar uma outra caixa amplificadora para voltar a tocar. Eu me botei isso como meta. justo. Mas por enquanto ele tá de enfeite ali. Não, é porque eu sempre pergunto, né, se a pessoa tem alguma ligação com música e tal, porque o convidado é quem faz a abertura do programa, você sabe disso, né? Tipo, você faz a tua própria abertura aqui. Mas Ah, como eu é? te peguei despreparado, né? Não vou pedir pra você pegar teu baixo e lançar um groove, mas se você fosse fazer uma abertura pro teu episódio, como ela seria? Pô, como ela seria? Eu acho que, considerando que a abertura de um podcast ela tem que levantar o ânimo da galera, eu acho que eu iria mais na linha de um funk, tipo o do Flea, do Red Hot. Eu acho Ó, que aqueles solinhos dele, que é funk, pra quem não sabe, aquele estilo não é rock, é funk, que é a base de formação de baixo de Flea e de Red Hot. Então eu iria naquela linha. dá um exemplo aí, como que ficaria? Putz, grilo. Fazer com a boca, bicho, é Acabou, difícil. cara. Não, mas é o que no baixo a galera fala do slap, né? O que é o slap? É Aham. quando você vai dando tapinha Dando na, um na, tapa, na ele fica tam, corda, né? tam, tam, Pem, né? pem, 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 pem. Então, tipo, esses tapinhas, É eles muito dão um irado. ritmo que é, tipo, e é único, assim, velho. Você escuta aquilo, não tem, pelo menos que eu conheço, não conheço nenhum outro instrumento que faça esse som com esse ritmo, assim, sabe? Tipo, é uma tapinha abafada, mas fica muito legal, velho. Dá um ritmo bem Ele bacana. bate e ao mesmo tempo ele dá uma puxada, né? E aí que Ele dá puxa, dá o som exato. estralado, só que o baixo, ele tem um som Exatamente. grave, obviamente, então quando você bate faz assim, pum. Aí ele puxa, pum, pam, pam. Aí começa a fazer um barulho muito foda. Exatamente. E geralmente você puxa nas primeiras cordas, ou seja, as cordas As mais mais agudas. agudas. Então ele vai puxar aquele pam, pam, e aí isso fica legal, é um sonzinho muito bacana. Então esse é um estilo que eu gosto, assim, tipo, é super difícil de tocar. O seu, falar que gosta é uma coisa, falar que sabe tocar é outra completamente diferente. Perfeito. Então é uma parada que eu gosto, escuto, mas um dia pretendo aprender. Pô, Boa. cara, seja bem-vindo ao NagoCast. Nós vamos pro episódio 36 já do Nago. Começamos basicamente esse ano, então tô feliz, estamos chegando quase no 40 já. E, pô, o Luiz, cara, Luiz Gomes, ele é um Nagolito antigo já, né, cara? Acho que a gente se Raiz. conhece desde que sério, desde que eu criei o Nagol, praticamente, a gente troca ideia já. Que eu criei ele em 2020, lá em março. A gente troca ideia há muito tempo já, cara. Tipo assim, foi uma das Pois é. primeiras amizades que eu fiz criando conteúdo, assim. Pois é, cara, faz tempo. E foi numa época que eu tava me aproximando muito de criadores de conteúdo, né? Então, assim, eu não me considero, em termos de rede social, um criador de conteúdo. Eu tentei, de fato, eu tentei ali também, desde o começo de 2020, levar para o Instagram conteúdos para o meu público, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas não vou dar esse spoiler ainda não. Para o meu público assim, o Instagram, como diz o Matuto aqui, ele é uma faca de 2 legumes, né? Então, você tem tipo um alcance
você chama a atenção de muita gente, mas ao mesmo tempo o nível de interação acaba sendo muito pontual, muito rápido, e às vezes não é exatamente isso que você quer. Então eu nunca me vi como produtor de conteúdo de Instagram, mas eu me aproximei muito dessa comunidade e conheci muita gente boa, e você foi uma delas. Tipo, Uhum. quem estava ali começando, tentando, aprendendo, eu acho que essa galera que passou junto por esse início de pandemia criando conteúdo, eu acho que é uma turma legal, né? Tem você, tem o próprio Thiago, tem uma turma que de fato saiu para aparecer mais para esse lado de produção de conteúdo a partir dali. E eu acho que é uma turma que eu aprendi muito e conheci uma galera muito massa. Nossa, verdade, cara. Em 2020 a gente tinha uma trupezinha de criadores ali no começo. Tinha o Thiago, tinha o Pelaquim, que era o Felipe Pelaquim, que acho que você conheceu também. Sim, A Isadora, que é a Rua Isadora também. A gente tinha um grupo todo com essa galera, assim. Tinha a Nath do Semei Cria. Pô, tinha um tem pessoal o muito Yuri. massa ali. O Yuri. Pô, o Yuri, inclusive, ele vai estar aqui no NagoCast. Eu acho que daqui uns 2 episódios, o Yuri vai estar aí falando um pouco de marketing, Yuri cara. é O Yuri fera, é Yuri é fera. sensacional, cara. Que cara massa, velho. Que cara massa. E é uma galera legal, pô, porque assim, de novo, eu acho que naquele momento tava todo mundo meio que descobrindo qual seria o seu espaço, né? Uhum. Então, pronto, você é um caso muito legal, porque eu acompanhando você desde sempre, eu percebia as mudanças de ênfase que você foi dando nos seus conteúdos. E é um processo, e já fica talvez aí até um primeiro comentário para quem está ouvindo, se você quer criar conteúdo em rede social, ó, eu dando palpite, eu que não me considero produtor de conteúdo. Mas assim, uma coisa que eu aprendi é, você nunca vai ter uma rota única, velho. Você vai ter que experimentar muita coisa, vai mudar. Se você pegar o conteúdo do Lucas aqui, se voltar Vixe. o primeiro até Vai hoje, lá pra você vai ver 2020 que pra você ver. É. ah, total, são versões, né? A gente tava falando antes de apertar o REC aqui de versões de produtos que são lançados para a gente comprar sem motivo algum. É, mas a gente que produz conteúdo tem versões também, cara, e essas É. versões elas são importantíssimas para a gente de fato construir essa jornada. Eu acho que só o Thiago que a gente tá falando é o do Tira do Papel lá, acho que só o Thiago que mais Manteve, ou né? menos do jeito que ele começou, ele se mantém, ele só Eu expandiu o acho que ele mudou, canal. cara. Eu acho que ele mudou bastante, na minha opinião, assim. Eu, Assim, tipo, mas eu acho que a mudança dele não foi necessariamente uma mudança de nicho ou foco. Eu acho que foi uma ah, mudança sim. do posicionamento dentro do mesmo macro, vamos dizer assim. Sim. Antes ele falava muito de criatividade para produtores de conteúdo, né? Hoje eu vejo É, que ele cuida do psicológico de pessoas criativas. Basicamente isso. Ele fala exatamente, muito sobre exatamente. rotina, saúde mental para criativos, né? Então ele tá indo na linha da criatividade, acho que ele mudou um pouco o percurso, né? A linha de ideias, assim. Porque antes ele falava, cara, aula de hashtag, aula de Instagram. Hoje você não vê ele falando mais disso. Você vê ele falando de como melhorar tua rotina, organizar a rotina para você que é criador, né? De fato, né? Não necessariamente de conteúdo. Mas é Não, legal, tipo, eu vejo que minha opinião é que é uma pedra, assim, né, cara? É uma pedra, uma rocha que você vai lapidando, assim. Então eu falo que vai maturando. Porra, eu experimentei muita coisa, realmente. Isso que você falou é verdade. Se você for lá meu conteúdo de março de 2020, sabe como que eu comecei o Nagol, cara? Era pra ajudar jovens a morar sozinho. Olha aí. exatamente. Foi o início, foi meio nessa pegada, só que eu já sabia que a minha natureza. Eu gostava muito de falar de organização, de produtividade. Eu fui lançando assim as coisas e fui testando, e o que foi direcionando eu ia até numa pegada meio de influencer, assim, tipo, gostava de muito de entretenimento e tal. Até contei a tua história esses dias, cara. Acho que foi no episódio com o Pedro, o editor. Contei a história da Vinconferência, sabe? Que eu nunca Sim, esqueço, cara. O dia que você mandou uma cerveja em casa que tinha acabado. pack de cerveja. Porra, velho. E aí, na semana seguinte, virou Luiz Conferência, porque você virou É, patrocinador oficial, né? A partir daquele não, momento. e eu lembro que você imprimiu umas tags com a minha Primi, cara. foto. Eu que velho. Cara, eu coloquei. É muito minha cara fazer isso. Falei, pô, o Luiz merece toda a atenção agora, velho, porque ele salvou o episódio passado, basicamente.
Cara, mas era muito massa, velho. Mas era uma época muito massa, porque assim, a gente tava naquele misto de viver isolado, e aí para quem Exato, morava cara. só, eu tava morando só naquela época também. Então assim, bicho, pra quem tava morando só, esses momentos eles eram a batida Era salve ouro. todas do dia, assim, sabe? Sexta-feira, ninguém tinha nada pra fazer. Cara, tanto é que ela vinha em conferência, dava 40, 50 pessoas, cara. Eu ficava lá assistindo, eu ficava horas bêbado lá falando merda. E, tipo, tinha gente pra assistir, né? Por quê? Porque, da mesma forma, os Nagolitos também, a gente fazia encontro 2 vezes por semana. Porque as pessoas tinham essa necessidade de ter um momento social e elas não podiam sair de casa. Hoje mudou muita coisa, mas foi muito legal aquele momento, porque eu senti que eu consegui ajudar uma galera e eu me ajudei com isso também, porque eu também tava me sentindo Total. sozinho e me vi rodeado de pessoas a partir daquele momento ali. Não, de novo, eu acho que isso também aproximou muito essa comunidade, sabe? Então, quando eu vejo resultados como o seu, resultados como o Thiago, como o outro Lucas do Bota na Rua, do Yuri, que de fato seguiram nessa linha da produção de conteúdo e criação de comunidades ali ao redor de vocês, eu acho que os resultados hoje eles são muito bons, eles são muito maduros, né? Então tem Sim. muito exemplo bacana o da Isadora. é, então, assim, óbvio, né? Tipo, a Isadora e o Thiago, por exemplo, os dois, o Lucas eu acho que também foi para infoproduto, né? Então, assim, tem esse passo a mais do infoproduto, da coisa, que já era uma parada que já tava forte antes da pandemia, mas assim, para Uhum. muita gente também foi um passo de solidificar carreira, pô. A gente não pode separar essas coisas, né? Então, as pessoas estão Perfeito. desenvolvendo suas carreiras. No começo, eu confesso que eu era uma pessoa que olhava de forma preconceituosa em infoprodutos, mas a partir do momento que eu entendi que, bicho, é a evolução profissional da turma, velho. Não tem como. A Uhum. galera entrega muita coisa de graça e a galera tem que consolidar isso em alguma coisa que possa ser vendido, né? Não é feio vender o que você sabe. E eu acho que esse período aí dos últimos 2 anos me fez quebrar um pouco essa imagem de vender o que a gente sabe. É, os bons pagam pelos maus, né? Porque tem muita gente que vai na má fé criando infoproduto só pra ganhar dinheiro, né? O problema não é nem o infoproduto, às vezes o problema é você seguir uma fórmula para colocar esse infoproduto no mercado, e essas fórmulas é que eu acho que estragam Não se tudo. encaixam, né, Porque com a tua não se encaixa. comunicação. Pois é, e tipo, fica uma coisa meio repetitiva, se você não fizer desse jeito não vai dar certo, meio que você já fica preocupado em fazer todos aqueles 1.500 passos. Exato. Eu vou te dar um exemplo claro disso, cara, porque eu tinha o curso do Alicerce, né, que eu tinha criado, e o fim do curso do Alicerce, assim, o fim de ter o curso no Nagol, era justamente eu poder crescer o projeto. Porque, assim, de novo, né, eu tenho minha carreira, eu amo meu trabalho, não tenho intenção de sair do que eu faço hoje, mas eu tenho intenção do meu projeto crescer, porque ele faz parte da minha, cara, dos meus valores, de tudo que eu quero pra minha vida, assim. Então, eu poderia ficar para sempre nisso, fazendo isso, ou eu posso ajudar mais pessoas, contratar pessoas, criar um conteúdo maior em mais lugares. E, pô, eu sou uma pessoa ambiciosa nesse sentido, eu quero crescer o projeto. Como que eu vou gerar receita, né? Tem inúmeras maneiras, e eu vi nisso, eu vi uma maneira, porque eu já tinha criado tanto conteúdo que eu falei, pô, vale a pena organizar isso aqui e criar um produto. E aí eu criei um produto que ficou enorme, ficou quase uma faculdade, porque o Alicerce é enorme, e ele acabou ficando caro, as pessoas não compravam e tudo mais. Mas aí foi assim que eu comecei a entender também. Eu comecei a testar fórmulas de lançamento. Eu comecei a ver o quê? Cara, primeiro, né? Vamos falar um pouco aqui, um pouco de negócio agora. Eu tava sentindo algumas coisas que não batia comigo. Falar de comunicação. Eu não gosto de forçar a pessoa a comprar hoje, né? Não faz sentido comigo. Eu falo pra você respeitar o teu tempo, respeitar a tua saúde, mas compra hoje, sabe? Não, tipo, é meio incoerente isso, né? Aí eu Verdade. falo, por exemplo, esses gatilhos de escassez, assim, é muito difícil pra mim. Eu não consigo falar eles, sabe? Tipo, não sai natural pra mim. Então, tipo, sempre era difícil. Eu sempre tinha que ficar negociando com a pessoa que tava me ajudando pra como falar disso de uma forma mais leve. Não tava legal, sabe? Aí já veio o fato também de que o curso estava muito grande e eu sempre
dou pílulas, né? Meus conteúdos são sempre curtos e práticos. E aí você vai para um curso, o curso é enorme, sabe? A pessoa não termina nunca o curso. Então eu falei, não, peraí, vamos mudar um pouco as coisas. Foi aí que nasceu o Master Planning, que é o curso que eu lancei essa semana. O Master Planning é um curso, cara, tem 1h30 no máximo de aula. Curso rápido, Caraca, velho. que Se você massa. quiser matar ele numa tarde, você mata. O curso é barato, o curso é curto e ele transforma a tua vida, sabe? Transforma naquele ponto exato, específico de planejamento. Então, para mim faz muito mais sentido porque agora o curso está sempre aberto, você compra a hora que você quiser. Óbvio, em alguns momentos eu vou colocar um cupom de desconto, igual agora tá com um cupom de Uhum. desconto, beleza. Mas ele vai estar lá, cara. Se você não quiser comprar esse mês e o mês que vem, compra o mês que vem. Ou se quiser esperar um próximo momento que for fazer uma promoção, você espera. Tipo, eu não quero ficar forçando ninguém a comprar. Porque não bate com a forma que eu trabalho, entendeu? E talvez eu venda menos por causa disso. Cara, beleza. Tipo, eu não. Graças a Deus, não preciso disso para sobreviver. Então, vamos deixar as coisas girando dessa maneira e nem que eu faça a receita de outra maneira depois também. Pois é, e é isso que eu tô dizendo, tipo, o negócio é você entender que é possível vender o que você sabe, né? Eu sei que a ideia aqui é falar um pouquinho da minha jornada aí, mas tem um ponto, por exemplo, da minha jornada. Eu trabalhei durante um tempo com consultoria. Consultoria, tirando o aspecto online e offline, não deixa de ser como um infoproduto, porque você vende um conhecimento. Quando uma Perfeito. empresa contrata um consultor, ela está contratando uma pessoa que tem experiência, método e processo. Se a Perfeito. pessoa não entrega isso, o resultado lá no final do tempo pré-acordado é zero ou negativo. Então, assim, você está precificando o seu conhecimento. Então, hoje o infoproduto, ele tem um impacto, acho que em 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é a democratização da produção e venda. Então, óbvio que esse primeiro ponto já gera um problema enorme, que é o que você falou. Os bons pagam pelos ruins, né? Então, hoje qualquer pessoa mesmo, consegue fazer uma conta em qualquer plataforma dessa de infoproduto e botar um produto no mercado. Uma Então, landing page pronta, troca os textos ali e deu. total. Então, assim, se você quer consumir conteúdo de infoproduto, seja criterioso. Tipo, uma estratégia muito legal é, por exemplo, o Lucas está falando do curso dele. Consome o conteúdo do Lucas, acompanha ele. Se você perceber que o que ele fala gratuitamente já é bom, porra, o que ele fala pago deve ser bom pra caramba. Então, assim, é isso. Só não vai comprar um curso de uma pessoa que você nunca ouviu falar, e aí, pelo tema, vou fechar o olho e comprar. Não faz isso, acompanha a pessoa. Acho que essa é a mudança dinâmica. E o segundo Legal. ponto importante é que a gente está conseguindo quebrar, finalmente, estruturas educacionais que eram muito tradicionais, são muito tradicionais. Né? Então, a Uhum. gente vê hoje o mercado de finanças, por exemplo, ele evoluiu muito e muito rápido. Né? Quando a gente pega bancos digitais, não sei o que, parará, e 1000 serviços financeiros novos, é porque hoje o ambiente de desenvolvimento no mercado de finanças ele está muito mais aberto. O mercado de educação, não. Você falou, eu fiz um curso que é quase uma graduação. Vamos supor que alguém faça um curso que a pessoa leve a carga horária de um curso tecnólogo de 2 anos para terminar. Esta pessoa que teve o trabalho de fazer esse conteúdo, ela não pode certificar quem fez como um tecnólogo. Por quê? Porque tem que passar pelo MEC, ou não sei o quê, não sei o quê. Então, esses infoprodutos, eu acho que eles têm um papel fundamental para a gente repensar as estratégias de educação, né? Que é uma Uhum. parada que é muito mais profunda do que a plataforma ou o produtor de conteúdo. É a mecânica de transferência de conhecimento. Isso que, para mim, é a parada que é bacana, sabe? Ah, Mas, isso enfim, é. é, eu botei na cabeça isso em 2000 e acho que em 2018, mais ou menos, que eu queria escrever um livro. Claramente esse projeto não saiu do papel ainda, porque a gente está em 2022 e eu não tenho nenhum livro lançado com meu nome. É, então, o Thiago que não me escute, porque isso não tirei do papel. É, na real, nem botei no papel. Mas a grande questão é, eu tinha essa ideia. Porra, eu quero escrever um livro. Por quê? Porque para o meu contexto,
as referências que a gente tem, elas são 90% referências internacionais, né? Os escritores, os influenciadores do meu mercado, vamos dizer assim, eles são 90% internacionais. Os nacionais, eles são muito repetitivos e muito superficiais. Então eu botei na cabeça que, tipo, eu quero ser um produtor de conteúdo em formato de livro, com profundidade nesse tema para essa galera. Beleza. Só que semana passada, bicho, e eu tenho esse projeto engavetado aqui desde 2018. Semana passada eu vi um negócio que mudou completamente, talvez, o rumo desse projeto. Uma pessoa, em outro contexto, teve uma ideia que para mim foi genial. Ela vai lançar o livro dela na newsletter. Aí eu fiz, como é isso? Aí eu fui ler, ela escreveu a estratégia desse lançamento do livro na newsletter. Ela criou uma versão paga da newsletter dela, e cada edição paga vai ser um capítulo do livro. Tipo, aquele momento... Eu fiz assim, livro se construindo. É isso, porque tipo, o BO de um livro é que na sua cabeça ele tem que ter um formato muito grande de uma vez só. Nesse caso dela, ela pode... quebrou o objetivo em tarefas, basicamente. Total. E aí quando você lê um negócio aí, você fala assim, porra, isso aqui, que ideia simples, que eu nunca tive. Então, tipo, e ela vai monetizar isso, cara, isso que é mais legal. Total. Imagina se ela solta um capítulo por mês. E, sei lá, ela solta o primeiro, vê as reações, vê os feedbacks, e o segundo capítulo já tá meio que seguindo a linha dos feedbacks. Então é um livro vivo, porque eu vou entregando capítulo. Não, você pegar o Substack ainda, você consegue visualizar os posts anteriores, né? Então você pode, a pessoa que começou hoje, ela pode ir lá no início e ler do zero. Exatamente, e é no Substack. Bom, eu vou dar um corte no tempo aqui. Hoje eu uso muito Substack. Hoje o Substack é o meu Instagram de 2020. Mas mesmo? A minha produção de conteúdo hoje ela tá 90% lá. Mas eu vou chegar nesse ponto em algum momento aqui na conversa. Mas essa ideia do livro em newsletters pagas, onde cada edição é um capítulo, eu fiz, bicho, é isso. Pronto. Então, eu sou o cara que dificilmente vou lançar um infoproduto de vídeo, porque eu não me vejo com a característica mínima necessária para ter uma produção de conteúdo de vídeo bem feita, e visualmente agradável, dinâmicas, enfim. Não é só você ligar a câmera e falar, né? No YouTube a gente vê 1000 exemplos bons e ruins. Mas escrever, bicho, eu gosto de escrever. E aí eu fiz. Pode ser uma tentativa de eu tirar esse meu caderno aqui de 2018 da gaveta e produzir desse jeito, sabe? Então, enfim. Mas são coisas que a gente vai aprendendo. E essas ideias que eu acho que vão moldando muito aquilo que a gente vai projetando como nossos projetos paralelos, né? Então, isso eu acho legal, assim. São aprendizados que eu vim tendo com a galera que produz conteúdo aí de 2020 para cá, principalmente. Muito massa, cara. Bom, e aproveita também que você está falando sobre isso, e se a pessoa ouviu até agora, ela vai poder te conhecer agora, né? Porque se ela te ouviu até agora, é que ela te achou interessante, achou a conversa interessante. Então, mostre para ela quem é o Luiz, né? O que o Luiz faz, e até porque tem muito a ver, né, com o feed do Luiz, né? Isso que você está falando aí das newsletters. Então, cara, fica à vontade para se apresentar e como começou tudo isso. Eu vou deixar de ser a pessoa misteriosa que tá falando aqui e tudo tá sendo jogado para falar depois. Bom, eu sou o Luiz, sou e estou em Recife nesse momento. Eu acho que agora isso é uma coisa que tem que ser muito enfatizada, né? Eu sou de Recife, estou em Recife, então, mas não foi sempre assim. Vou trazer isso para a história. Eu sou bacharel em matemática, mas antes de ser bacharel em matemática, eu sou um não designer frustrado. Como assim? Minha primeira ideia, e eu sei que você gosta de ouvir histórias engraçadas, e eu acho que essa é uma delas. Até os 16 anos, quando eu estava ali no segundo ano do ensino médio, minha cabeça tinha uma ideia muito fixa de que a minha profissão seria desenhar para fazer desenho animado. Eu queria ser desenhista de produção de desenho animado. E eu desenhava bem pra caramba. Gostava, tipo, eu tinha cadernos e mais cadernos, todos desenhados e etc. Então era uma parada que até os 16 anos
A mesma pessoa que sabia que queria fazer medicina, eu sabia que eu queria ser desenhista de desenho animado. Com a mesma força. Uhum. Só que aí, com 16 anos também, eu tive a oportunidade de conhecer o curso de design. Eu tô falando de 2004, tá certo? Pra galera se situar no tempo, porque se eu não falar isso, a turma pode pensar, porra, mas o curso de design não é isso. Em 2004 era. Em 2004, o curso de design da Universidade Federal de Pernambuco tinha basicamente duas especializações internas, né, que você vai enveredar para um lado aí na graduação. Um era design industrial, que é design industrial, é você fazer design de objetos, de uma forma geral. Você trabalhar para a indústria, você trabalhar para algum Uhum. mercado de produção de qualquer coisa, fazer esse contrabaixo ou fazer um carro. Então, é design industrial. Ou por conta de uma força que a gente tem aqui no estado de Pernambuco, design de moda. Porque a gente tem um polo têxtil muito forte aqui no interior do estado, então design de moda sempre foi uma parada que foi forte por aqui. Eu fui Uhum. conhecer o curso, quando eu olhei isso, eu fiz, tá, mas e para desenhar, para fazer desenho animado? Aí o coordenador Uhum. do curso olhou para mim e fez, bicho, tem não. Aí eu lembro que eu entrei no ônibus para voltar para casa, frustradíssimo, velho. Eu fiz, meu sonho morreu, velho, morreu. O que eu vou fazer? Só que na escola eu era muito bom em duas matérias. Na verdade, três matérias eu era muito bom: história, física e matemática. É Porra. isso. Sempre gostei de história, gosto até hoje. Mas eu era muito bom em física e matemática. Só que física eu era bom, mas não gostava. Achava fácil. Desculpa se pareceu boçal, mas eu achava fácil física porque era só a forma. Não tinha o que Uhum. pensar na porcaria. Mas matemática era o tesão, velho. Eu achava muito da hora. Eu era o tipo de aluno que pegava lista de exercício de vestibulares Ficava difíceis de quebrando matemática cabeça lá. pra fazer no final de semana. Tipo, minha parada era aquela. Que E aí minha irado. mãe olhou para aquilo e fez assim: vá fazer engenharia. Já que design não é a parada, vá fazer engenharia. Eu fiz, porra, não quero fazer nenhuma. Não tem nenhuma engenharia que me interesse. Meu irmão é professor da mesma universidade que eu ia fazer design, do setor de informática, departamento de informática. E ele virou para mim e falou assim: faça ciência da computação. Eu fiz, pô, ciência da computação. Eu tô falando 2004. Era o terceiro curso mais disputado da universidade. Então era medicina, direito e ciência da computação. Porque também aqui em Recife, historicamente, tem um ecossistema de tecnologia muito forte, maduro há 30 anos. Então a formação em tecnologia aqui é sempre muito disputada. Eu fiz, porra, não vou passar. Não vou passar, não tenho a menor condição. Então não vou fazer. E aí eu fiz, vou fazer matemática. Porque eu gosto de matemática. Então, tipo, Uhum. desculpa o pi que vai aparecer na edição, mas tipo, foda-se o mundo, eu vou fazer matemática. Não vai Luiz, aparecer tu um fez pi, pode ter matemática? certeza. Vou. É. É, eu vou até fazer um pi com a boca para vai que, por exemplo, pi, pronto, aí pode usar igual o baixo do começo. Mas enfim, aí, Luiz, tu fez matemática para quê? Não sei. Eu não pensava em que trabalhar com aquilo. Eu só queria fazer porque eu gostava na escola, eu queria fazer na faculdade. Me meti no bacharelado em matemática. Não foi nem a licenciatura. Se fosse a licenciatura, em tese, seria uma ordem natural das coisas eu ser professor, por mais que eu tenha sido professor, já adiantando a história. Fiz bacharelado em matemática, adorei. Fiz uma pesquisa maravilhosa em topologia algébrica em superfícies não euclidianas. Depois dá um Google para saber que danada é isso. Nossa senhora, você falou de tudo que você falou, eu acho que eu só entendi uma palavra. Pois é, mas era isso, era isso. A minha vida em matemática era muito engraçado, porque uma turma lotada numa disciplina tinha tipo 4 alunos. Era top, mas eu gostava, de fato eu gostava. Pô, que irado. Mas enfim, eu talvez seja o louco da história. É, durante esse período na faculdade ainda eu comecei a dar aula. Comecei na escola que eu terminei o ensino médio e eu fui entrando em outras escolas e cheguei ali com 20 anos, eu já dava 36 aulas por semana. Já Nossa. era, já era coordenador de disciplina para algumas séries. E eu lembro que na época eu era um professor de matemática meio revolucionário, assim, porque eu fui o primeiro professor de matemática na escola que eu dava aula a criar um plano de ensino inteiro baseado em aplicações daquele conteúdo. Por que eu fiz Uhum. isso? Porque a pergunta mais frequente dentro de uma aula de matemática numa escola, seja ensino fundamental 2, seja ensino médio, é: professor, para que eu tô querendo, para que eu tô aprendendo Onde eu isso? vou usar isso aí?
isso serve para quê? E essa era a pergunta que o saque do professor de matemática, o top 1 do saque é para que serve isso? É. Top E 1 do aí, saque, ótimo. exatamente. Então, por exemplo, o momento clássico era o segundo ano do ensino médio, a gente aprende matrizes, determinantes e etc. E me perguntava, pô, professor, por que eu tenho que fazer conta com tabela? Para que esse negócio, para que serve isso? Eu fiz assim, você joga videogame? Jogo. Qual o jogo que você mais gosta? GTA, na época, né? Eu tô falando aí agora Até 2008. hoje, cara. Acho que Até responde hoje. isso. É porque eu não jogo nada. Então, assim, Nem eu. eu não sei nem o jogo do momento. Mas aí a pessoa fez GTA. Eu disse, pô, GTA é aquele que o bonequinho tá andando, daqui a pouco ele vira, pega um carro, dá um tiro em alguém, pronto. Tu tá ligado que o boneco anda pra frente, quando ele vira, existe um cálculo computacional por trás que faz a cabeça e o corpo dele ir para um outro lado. Aí o cara parou assim e fez, pô, então não é só virar, não? Eu disse, não, por trás daquilo tem algumas contas para a pessoa meio que estar em outra posição no espaço. Ela virar, ela correr, ela ir para frente, ela ir para trás. Tudo isso é calculado com essas tabelas que você está aprendendo aqui com 16 anos de idade. Ou seja, se você aprender isso com 16 anos de idade, lá na frente, se você quiser fazer um jogo computacional qualquer, você vai usar isso aqui lá. Se você não for fazer isso, você nunca vai usar, mas pelo menos você sabe para que serve. Então, Genial. então tipo, isso era sensacional, velho, porque a galera aprendia já olhando para que Com serve. vontade. Você estimulava muito a turma a pelo menos saber, tipo, isso aqui serve para aquilo. Vou usar isso na minha vida? Não, é igual você saber a finalidade de uma mitocôndria que tem em todas as células do corpo. Mitocôndria é responsável pela respiração celular. Se você não for da área da saúde, essa informação ela morre aqui. Mas não Ela quer vai pro dizer que a bar. Só vai mitocôndria. pro bar. Exatamente. Mas não quer dizer que a mitocôndria não serve para nada. Entre não servir para nada e não servir para você, existe uma distância muito grande. Né? Exato. Então, a minha preocupação era mostrar para que serve. Se isso vai ser para você ou não, é outra história. Mas, por exemplo, eu dava aula de geometria espacial usando Prezi. Para quem tem minha idade, eu peguei o O Prezi na Prezi vida. era assim, cara, a super apresentação. Apresentação animada, tipo, você entrava num prédio, o prédio ia tipo um drone, vum, e aparecia a palavra. Né? Exatamente. Bicho, eu peguei o início do Prezi. Então, assim, Era o a Canva versão. da época, só que de apresentação. Exatamente. Mas, porra, era sensacional. O que eu fazia? Da aula de geometria espacial, tinha que desenhar uma esfera, um cubo. Então eu fazia no Prezi para entrar na esfera, ver o raio, ver o não sei o Você que e era tal. o Os cara, alunos velho. piravam, velho, viravam aula cinema, sabe? Então, assim, isso era legal. Eu fui o primeiro professor de matemática a ter um site. Eu criei um site que eu colocava todas as minhas aulas. Então era muito normal, os alunos imprimiam as aulas, levavam a aula impressa, porque eu botava antes da aula. Eles levavam a aula impressa no dia e só fazia anotação adicional. Porque eu dizia, o que está nesse papel aí, eu vou escrever no quadro. Se você já tiver o papel, você não precisa escrever de novo, só presta atenção, que você vai aprender muito mais, só anota o que você achar que faz sentido. Então, esse tipo de coisa já fazia parte da minha vida de professor. Né? Eu já era um cara que tentava entregar as paradas diferentes do que eu aprendi, da forma que eu aprendi. Né? Então, isso veio. Esse talvez tenha sido o comportamento que não mudou desde então até hoje. Eu sou assim até hoje. Tipo, eu tento pensar em formas que a pessoa possa aprender alguma coisa de um jeito que faça sentido. Não é do jeito mais fácil, mas do jeito que faça sentido. E aí, depois de 6 anos em sala de aula, eu larguei tudo para trabalhar numa empresa de consultoria, mas eu entrei como estagiário. E era uma empresa de consultoria para empresa de tecnologia. E eu fiz, pô, eu não entendo nada de nada. Mas aí minha área, ela se tornou acompanhamento das empresas em métodos ágeis. Foi meu primeiro contato com Scrum, com Kanban, com métodos que hoje eles são largamente utilizados tanto para empresas quanto para pessoas, né? Você usa muito da base disso para planejamento, para organização, e isso é legal. Só que aí, tipo, eu tirei altos certificados de métodos ágeis, eu me certifiquei em gestão, eu tirei aquele CAPM do PMI, que é Gerente de Projeto Início de Carreira, me certifiquei em outras paradas, me certifiquei em Java, e eu nunca programei em Java, mas, enfim.
Eu fiz tudo isso para, de fato, trabalhar com consultoria. E foi quando eu entrei no meio de tecnologia. Eu fiz, porra, isso aqui é a parada que eu acho que vai fazer sentido para mim. Pouco tempo depois, eu participei de um evento chamado Startup Weekend. Para quem não faz a menor ideia do que é isso, Startup Weekend é um movimento global de empreendedorismo voltado à experimentação da jornada de uma startup. Então você é como se fosse um grande laboratório. O melhor exemplo que eu dou é, imagina um laboratório de química sem professor. Você é colocado dentro do laboratório de química sem professor. Então você pode misturar, testar, tocar fogo, fazer o que você quiser. Dando certo ou dando errado, a responsabilidade daquilo é sua. Então o Startup Weekend ele faz essa mesma prática para você criar um negócio digital, você criar uma startup. Pode dar certo, pode dar errado, mas o mais legal é a experimentação, é viver aquele processo. Então eu participei de um desses, isso em 2013 já, e eu criei uma startup no processo e continuei nela. E era uma startup de logística. Então a gente já vai para a terceira parada que não se conecta nada com nada. Dei aula de matemática, trabalhei com consultoria de gestão e fui empreender em logística. Essa parte da história, ela é legal, mas ela é comprida, então vou encurtar. Criei essa startup, desenvolvi ela até o começo de 2017, onde nesse período a gente passou por 4 países, considerando o Brasil mais 3, né? Então foi Brasil, Chile, Estados Unidos e Holanda. Fui investido no Vale do Silício, morei no Vale do Silício. Depois eu me mudei para Roterdã, na Holanda, onde a gente foi comprado pelo Porto de Roterdã. Então eu tive o que a galera fala hoje, a jornada empreendedora, né? Então, de sucesso, fracasso, de altos e baixos, aprendizados bons, ruins. Então, eu passei por tudo, de receber investimento, de brigar com sócio, de contratar gente, todo esse bolo aí eu vivi. E aí, desde essa época, mais ou menos ali 2012, 2013, eu sempre compartilhei minhas experiências. Na época eu usava blog, então eu sempre escrevia. Cara, o que é que eu aprendi hoje? O que é que eu fiz hoje? O que é que tipo o que é que eu fiz para entrar numa aceleradora, sabe? Então, assim, eu trazia muito isso do dia a dia, que nem você falou, no começo você falava muito para quem estava se planejando para morar só, eu era contando o meu dia a dia, né? Tipo, então, me mudar para o Vale do Silício. Meus amigos achavam que o fato de eu estar no Vale do Silício, eu estava agora bem de vida. Não, eu tirei uma foto da minha casa, eu dormia, a casa tava lá, mas tipo, minha cama era um colchão no chão e meu guarda-roupa era essa mesma mala que eu tenho até hoje, com as minhas coisas aqui dentro. Então, assim, era isso, não tinha glamour nenhum. E eu contava isso, mostrava, falava do dia a dia, do que era bom, do que era ruim. Então, eu vivi essa jornada empreendedora. De 2017 para cá, eu mudo completamente minha posição. Hoje, em 2017, eu entrei numa corporação, numa grande empresa de capital aberto, na bolsa de valores, etc. E assumi uma diretoria que estava sendo criada naquele momento. Então, hoje, na minha carteira de trabalho, vamos dizer assim, tem lá diretor de novos negócios do Grupo Ser Educacional, que é um grupo de educação de ensino superior, mas a minha diretoria não se envolve em absolutamente nada com a educação em si, na essência. A gente olha para estratégias de investimento em startups que vão além da educação, mas que sejam boas oportunidades de negócio. Então, eu tive a experiência empreendendo, hoje eu mudei o lado da mesa, vamos dizer assim, para ser o cara que analisa e acompanha e direciona investimentos para as startups. Então é muito Você virou um bacana. shark agora, né? E é muito bacana porque eu aplico o que eu aprendi. Então, assim, eu sei onde é que o calo aperta, né? Então, assim, eu sei onde é que quem está do outro lado está sofrendo, tentando, apanhando. Então, a minha relação com as startups ela é sempre muito sincera, porque aí é também minha relação com todo mundo é sempre muito sincera, mas muito mais do que isso, ela é muito mais humana, no aspecto de eu sei o que você está passando, meu velho. Então, eu sei que às vezes o problema não é o negócio, o problema é uma estratégia, é um comportamento, é uma relação de sócio, é uma relação de time. Então, assim, para mim é muito prazeroso poder acompanhar essa galera hoje, tendo passado por isso. Então, não me caiu de paraquedas esse negócio, assim, é um processo de construção muito massa. Então, respondendo a primeira grande pergunta que eu mesmo joguei aqui no começo, o meu nicho, a minha galera, é a galera das startups, né? Então, quando eu falei das referências nacionais,
É porque hoje tem um negócio que a gente fala muito nesse meio de startups, que é o empreendedor de palco. O que é empreendedor de palco? É o cara que, tipo, teve até uma experiência empreendedora legal, mas ele se preocupa muito mais em se vender do que vender, de fato, coisas que sejam úteis para as pessoas, né? Então é muito um marketing pessoal meio enviesado do que de fato tá Uhum. ajudando. Então eu tenho a preocupação de, tipo, aparecer menos como Luiz, mas aparecer mais como um conteúdo que possa ser útil. E aí Legal. surge em 2020, para fechar essa introdução gigante, mas chega em 2020 o filho do Luiz, né? O filho do Luiz, que era uma tentativa de trazer conteúdos para essa galera de startups no Instagram. Lembrando que eu já tinha produção de conteúdo desde 2012 com Pô, blog. Então sempre gostei de escrever, sempre você já gostei. tinha muita coisa já. Muita. E aí eu fiz, pô, vamos pro Instagram, né? A gente segue a maré pra onde a maré tá indo. Só que pra mim, e aí de novo, não vou dizer que o Instagram é bom ou ruim, o Instagram é o Instagram. Pra mim, era muito complicado ter um nível de produção que eu precisava enxugar para caber num post, para fazer sentido, lembra, sempre fazer sentido, e trabalhar esses engajamentos em rede social para mim sempre foi muito complicado. Então hoje eu me sinto muito mais confortável fazendo isso numa newsletter. Tirei Uhum. totalmente o foco do Instagram, então hoje o filho do Luiz ele tem uma frequência de postagens irrisória comparado com o que era antes. Eu falo na newsletter para muito menos gente do que eu falava para o Instagram, mas mesmo falando para menos pessoas, eu acho que eu consigo falar melhor, eu consigo me expressar melhor. Então acho que esse para mim foi o grande aprendizado desse projeto paralelo. Eu preciso Uhum. produzir alguma coisa que faça sentido, mas eu preciso entregar algo que eu me sinta bem em fazer, né? Então, nesse meu caso, para minha galera, para o meu estilo, a newsletter foi o lugar que eu chamei de meu, vamos dizer assim. Uhum. Pô, que massa, cara. E dentro dessa vida aí que você teve, tanto tendo startup quanto agora que você tá no outro lado da mesa, assim, você tem algumas histórias legais pra contar, tipo, de negócio mesmo, ou até mesmo coisas curiosas que você Ah, fala, tenho puta, isso muito. aqui foi absurdo. Não, eu tenho muito. Tipo, desde morar um mês em Santiago, no Chile, e pegar 3 terremotos Oh, meu e Deus. não senti nenhum. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Não senti nenhum. Ô, louco. O primeiro foi engraçado. Eu me mudei para Santiago. Primeira semana. Primeira semana não, vou tentar ser mais preciso. Foi na segunda noite. Segunda noite, eu e meu sócio na época, a gente tava dividindo um quarto no Ibis. E ele, tipo, ele numa cama, eu na outra, e de madrugada ele disse que acordou com o quarto balançando. E ele me chamava, Luiz, Luiz, Luiz. Aí isso ele me contou no outro dia, porque eu não acordei. Eu não acordei. Nossa. Bem Aí minha ele cara fez, fazer isso. bicho, tu não acordou com o quarto balançando. Eu fiz, eu tenho sono pesado. Acho que eu tenho, né? Acho que eu durmo bem, né? Mas a outra vez eu tava no metrô e dentro do metrô em Santiago, de fato, você praticamente não sente nenhum tremor, porque ele já é Uhum. projetado para isso. E a terceira vez, eu também estava dormindo, só que agora eu já estava morando só lá, esse meu sócio já tinha voltado pro Brasil. E eu também só vi no outro dia as notícias. E aí eu fiz, olha, teve outro tremor e eu por acaso Acho que não teve. senti. Mas a cena mais engraçada dessa época foi que quando eu saí do Ibis e fui morar só, eu aluguei um apartamento que era tipo no 22º andar, sei lá, era andar acima do 20º, era alto. Uhum. E aí um dia eu cheguei do escritório, entrei no elevador e entrou comigo uma senhorinha, devia ter um metro e um biscoito de altura. É, e aí eu apertei o meu andar, 20º tanto, e ela apertou o segundo andar, que era a casa dela. Na minha cabeça ela mora no segundo porque ela não alcança no botão mais em cima. Ah, E aí ela virou pra mim e fez assim: "Você não tem medo de morar nesse andar, não?" Aí, na minha cabeça ela deve ter medo de altura, né? Aí eu falei: "Não, pra mim é super tranquilo." Aí ela: "Então, mas quando tem terremoto, balança muito." Desse dia em diante eu comecei a tomar banho de chinelo.
que é que tem uma mesma coisa com a outra? O meu medo era ter um terremoto, eu tomando banho, descalço e cair. A Eu primeira dava coisa que banho ele de se chinelo pra não preocupa. cair. Essa era a minha preocupação. Ai, meu Deus. Mas enfim, isso essa primeira saída do Brasil com a minha startup, ela foi engraçada em vários aspectos, assim, porque era tudo novidade para mim, era a minha Sim. primeira startup, minha primeira experiência de morar fora de casa. Tipo, eu nunca tinha saído para morar em lugar nenhum além de Recife. Então, assim, eu fui para Santiago, depois eu morei em BH, morei em São Paulo, aí fui para o Vale do Silício. E aí vem a outra história que eu acho muito legal. Morando no Vale, né, você chega no Vale do Silício com startup, é como você chegar, sei lá, na Disney com 15 anos. Então você acha que, porra, o mundo ali é outro. Isso na sua cabeça, certo? Você vai pensando isso no voo. Quando você chega lá e você descobre como é o dia a dia do Vale do Silício, aí eu tô falando também o Vale do Silício 2015, tá? Hoje muita coisa mudou, o comportamento é muito diferente, talvez tenha piorado mais do que naquela época. Mas existiam alguns comportamentos ali que são comportamentos muito, muito voltados a um padrão de pessoas e de negócios. Então, por exemplo, na minha época se discutia quem seria o próximo unicórnio do Vale do Silício. A meta era uma startup passar de US$ 1 bilhão na região a cada mês. Todo mês tinha que ter uma empresa batendo esta marca de virar Caramba. unicórnio. Não, e era bizarro, assim. A galera olhava o negócio da gente e não importava o mercado que você atuava, se você vendia para empresa, se você vendia para pessoa física, eles só queriam saber, tipo, se você conseguia ser um software por assinatura, sei lá, padrão Netflix, você paga por mês para poder ter acesso. Tudo na cabeça deles tinha que ser um software de assinatura. E até a gente ter maturidade para entender que no nosso mercado, para o nosso público, para o nosso tipo de produto, isso não servia, a gente quase morreu. A startup quase morreu porque a gente queria seguir Teve aquele que padrão do moldar Vale isso, do Silício. adaptar isso. Pois é. E assim, na cabeça da gente era, porra, se o especialista do Vale do Silício tá falando isso, deve ser verdade. Sou eu. Cara, não é, sabe? Não é. Os caras são muito fechados ao mercado americano. Isso é uma outra coisa que a galera às vezes não tem noção. Tipo, na cabeça deles se você O veio foco pro Vale do deles é Silício, lá. Se der certo é lá. para outros lugares, beleza. É lá, tipo, por exemplo, você chega uma startup no Vale do Silício e o teu mercado não é americano, não é norte-americano, a primeira pergunta que eles vão fazer tá fazendo o que aqui? Se o seu mercado é Brasil, por que você tá aqui? Então, assim, os caras são muito diretos com relação a isso e para quem vai de fora pro Vale, isso pode bater de um jeito estranho, né? Você pode receber isso de um jeito estranho, mas não recebe de um jeito... Eles são assim. Aí, na hora, o cara lá que tava comandando a dinâmica levantou a mão e fez assim, mas aqui ninguém fala inglês. Aí eu, tela azul na hora, né? Eu, hein? Como assim ninguém fala inglês? Aí ele fez: a língua do Vale do Silício é tecnologia. Se você conseguir explicar o que você faz e minimamente a gente entender, não importa como você tá falando. Aí eu, Pô, legal isso tá aí, cara. bom. Gostei. Na aceleradora lá, tinha tipo umas 50 pessoas de tudo que é lugar do mundo. E aí a galera foi pedindo pra você se apresentar. E aí chegou minha vez. Aí eu fui, fudeu, né? Aí eu já comecei pedindo desculpa. Eu fiz assim, ó, desculpa aí pelo meu inglês. Meu inglês é ruim. Eu vou tentar me dizer aqui quem eu sou, mas me desculpa os erros aí. Aí, na hora, o cara lá que tava comandando a dinâmica levantou a mão e fez assim, mas aqui ninguém fala inglês. Aí eu, tela azul na hora, né? Aí eu, hein? Como assim ninguém fala inglês? Aí ele fez, a língua do Vale do Silício é tecnologia. Se você conseguir explicar o que você faz e minimamente a gente entender, não importa como você tá falando. Aí eu, Pô, legal isso tá aí, cara. bom. Gostei. Mas isso foi legal. E isso foi bacana porque, assim, a partir dali, meu comportamento lá mudou completamente. Eu deixei de ser um brasileiro no Vale do Silício e eu me tornei um empreendedor no Vale do Silício. E é isso que eles querem. Você está no Vale, seja um empreendedor do Vale. Se comporte como eles, fale como você quiser falar, mas assim, o importante é você conseguir mostrar que o seu negócio faz sentido. Para eles é isso que importa. Então eu destravei muito, foram uns 4 meses ali, tipo, vivendo e evoluindo muito rápido. Eu aprendi muito no período lá. Mas foram histórias muito engraçadas, como essa de morar numa casa que minha cama era um colchão, o guarda-roupa era minha mala.
E a casa era engraçada, porque era um sobrado de madeira. As casas nos Estados Unidos, em geral, são de madeira. E eu acho isso bizarríssimo. Uhum. De madrugada, passava avião da, sei lá, da aeronáutica deles lá, não sei qual é o nome que dá pra esse negócio. Mas, bicho, o avião passava abaixo e tremia a casa inteira. Esse eu sentia. E aí eu vou acordar na cabeça do cara que mora aqui embaixo, velho. Porque tremia a casa inteira quando passava. E era avião passando a noite inteira. Eu falei, meu irmão, velho, Nossa. essa porcaria não voa mais alto, não. Mas assim, eram experiências bem bacanas. Foram 2 períodos muito engraçados Quanto tempo você ficou lá? 4 meses. 4 meses. 4 meses? E deixa eu perguntar, talvez a minha dúvida seja a mesma do que a pessoa que tá ouvindo agora, mas é pergunta de leigo mesmo, tá? Me desculpem Vou quem tá perguntar. ouvindo aí também. Mas o que você precisa fazer pra estar no Vale do Silício? Tipo, ou tua empresa ou você. Resposta rápida. Tem uma startup. Mas aí isso pode ser uma resposta rápida que não diz nada. É, o grande ponto é, bom, eu sempre tento explicar isso para o máximo de pessoas entenderem sem nenhum julgamento sobre quem está ouvindo, tá? Então, por exemplo, o que é uma startup? São empresas, como outra qualquer, como uma padaria, como qualquer outra empresa. Porém, o produto dessa empresa é um produto digital. Exemplo, um iFood, um Uber, são empresas cujo produto é digital. A vantagem de você vender um produto digital é que você só precisa fazer ele uma vez. Se você tem uma padaria e você monta uma operação para fazer 100 pães por dia, quando você vendeu os seus 100 pães, acabou sua produção, você não consegue vender mais. É diferente de um produto digital. Quando você cria um produto digital, ele pode ser vendido N vezes, sem necessariamente você estar construindo mais. Isso Legal. gera, para esse tipo de empresa, uma característica que a gente chama de escalável. O que é escalável? Você faz um produto e você vende este um produto 1 milhão de O tanto vezes, que conseguir. o tanto que conseguir. E isso, óbvio, vai gerando receita, você vai podendo dar maturidade para o seu negócio. Só que este mercado digital é um mercado que hoje se torna a base dessa região da Califórnia chamada Vale do Silício. Né? Então, é onde, por exemplo, nasceu Apple, nasceu Microsoft, mas também nasceu Oracle lá atrás, nasceu IBM lá atrás. Então, o Vale do Silício é uma parada que tem 80 anos. Né? Então, assim, não é um negócio que surgiu com o Facebook. Né? Então, já Uhum. existia isso desde a Segunda Guerra. Então, essa região é a região que se desenvolveu trabalhando, investindo e desenvolvendo empresas dessa natureza. Se você tem uma empresa dessa natureza e você chama a atenção do mercado americano, seja fazendo o que for, então assim, desde que isso faça sentido para o mercado americano, existem oportunidades das menores às maiores de você poder ser investido no Vale do Silício e essa talvez seja a principal porta de entrada da região, através de algum investimento. Seja por aceleradoras, que são empresas que investem pouco, mas te ajudam a crescer, então elas são muito mais proativas no desenvolvimento tanto do teu negócio Uhum. quanto de você como empreendedor ou empreendedora, mas também pode ser com esses grandes fundos de investimento, também você pode captar e expandir sua operação para os Estados Unidos a partir do Vale do Silício, se esse for seu interesse. Então, a região do Vale do Silício, para quem tem startup, é a Disneylândia da pessoa de 15 anos. Então, a galera quer ir para lá, por mais que nos últimos anos o Vale do Silício tenha caído muito, muita gente tem saído do Vale por outras questões sociais, problemáticas que existem na Califórnia como um todo. Existe muita crítica hoje sobre o governo da Califórnia, como ele tá sendo executado. Por exemplo, 25% de todos os moradores de rua dos Estados Unidos estão na Califórnia. Um quarto de todo mundo que Nossa. mora na rua dos Estados Unidos está na Califórnia. Então, hoje você anda nas ruas de São Francisco, por exemplo, você vê morador de rua em cima de morador de rua. Los Angeles, a mesma coisa. E o americano lida com isso de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, aqui em Recife, a gente vê muito morador de rua. Acredito que na sua cidade, se for no Brasil, você vai ver morador de rua. É a realidade que, pra gente, por mais que seja bizarríssimo, a gente já tá, entre aspas, acostumado com isso. Lá as coisas não se comportam do mesmo jeito. Então, tem toda uma questão social, uma questão comportamental da galera. Então, o Vale do Silício hoje, de fato, não era o Vale do Silício de 10 anos atrás.
mas ainda assim geram boas oportunidades para quem tem startup. Então, para você ir para o Vale do Silício, a porta vai ser investimento. Seja Uhum. investimentos menores, seja investimentos maiores, mas investimento é a grande porta de entrada. Massa, cara. Legal. Eu, eu acho que a noção que eu peguei bastante também foi quando eu assisti a série do Silicon Valley mesmo, né? Que daí Isso. ele é uma sátira do Vale do Silício, na real, né? Eles fazem sátira de tudo que acontece lá dentro, mas muito nessa pegada de, tipo, vários estudantes numa casinha criando empresas lá dentro, né? E fazendo esse tipo de coisa também. É Exatamente. bem Não, louco. a cultura de criar negócio em garagem, ela é real. Ela é real, assim, tipo. Também o americano tem muito. Vai muito da cultura local, né? Então, assim, o americano, em geral, os que moram em cidades que têm casas, a garagem nunca é usada para guardar o carro. Isso que a gente vê em filme, série, é verdade. A galera não guarda o carro na garagem, guarda o carro do lado de fora e usa a garagem para qualquer outra coisa. Que Entre essas, loucura. qualquer outra coisa, a galera cria projeto, faz. Tem muito americano que faz marcenaria, não sei o que, parará, então faz tudo na garagem, inclusive criar startup. Então essa cultura é real, assim, ela. Por mais que você veja isso de forma caricata na série, mas isso de fato acontece. E a matemática hoje, você ainda utiliza? Você acha que ela é útil ainda para as coisas que você faz? Bom ponto. Eu acho que a matemática como conteúdo, não. Mas eu uso conceitos não matemáticos, mas conceitos comportamentais que eu aprendi naquela época. Então, por exemplo, hoje meu processo de aprendizado sobre qualquer coisa, ele é muito melhor do que era antes, porque eu consegui criar alguns padrões. Eu sou uma pessoa que é natural meu que eu vou criar padrões. O que eu Uhum. costumava dizer na época do curso de matemática é que a diferença do curso de matemática para o curso de gastronomia é que a matemática cria receitas para provar coisas que não são tangíveis. A gastronomia cria receitas para você fazer alguma coisa para comer. Mas os matemáticos em geral, as pessoas que trabalham com matemática, elas estão criando fórmulas, estão criando Uhum. receitas. Então, padrão, processo é uma coisa que eu trago muito hoje para mim. Então, eu Legal. padronizo muitas coisas. Então, por exemplo, a newsletter, ela tem um formato padrão. Então, eu produzo uma edição da newsletter muito mais rápido do que eu faria se eu fosse de fato escrever do zero cada edição. Então, isso são conceitos comportamentais que vêm desde essa época da matemática que eu trago até hoje. Agora, conteúdo em si, no máximo para fazer uma tabela. Uhum. No máximo para um Excelzinho ali. No máximo para Excel, montar uma fórmula, tipo, só, mas não uso nada. Mas é muito louco isso que você falou, né? Porque tem converge muito com o que eu falo no Nagô mesmo, assim, do lance de criar padrões, né? Eu crio padrões para tudo também, né? E nosso cérebro cria padrões para economizar energia. Eu crio padrões na minha rotina para eu não gastar energia também. Então, por exemplo, eu escrevo todo o meu conteúdo na segunda-feira. Segunda-feira eu faço roteiro, eu escrevo conteúdo, eu escrevo newsletter. Tudo que é para escrever eu faço na segunda-feira. Na terça, eu gravo tudo. Então, tudo que é gravação, eu já deixo tudo pronto, porque eu ganho muito tempo com isso, eu não preciso pensar. Eu já sei que terça é um dia que eu vou ter que tomar um banho e colocar uma roupinha melhor, porque eu sei que eu já vou ter que estar mais arrumadinho, porque eu vou gravar e tudo mais. Então tem umas coisas que a gente padroniza que ajuda muito a gente a lidar com o dia a dia, né? Para aprender também. Eu tenho meus padrões de leitura, tipo, eu não consigo ler se eu não tiver com o meu celular do lado, por exemplo, porque o meu celular eu deixo aberto o meu Evernote e eu vou lendo tudo que eu acho legal, eu já anoto ali do lado, porque eu gosto de documentar minhas leituras. Aí chega lá Massa. amanhã, nossa, tem um negócio que o cara falou naquele livro. Peraí, eu olho ali, ah, é isso aqui. Eu adoro poder fazer isso, cara, porque normalmente eu fico, nossa, o que que era aquele negócio que o cara ensinou sobre hábito mesmo? Putz, esqueci. Vou ter que abrir o livro e procurar. Não, eu vou ali, já acho já, sabe? Pois é, eu acho essa. Primeiro que eu não acho o padrão ruim, tá? Tem muita gente que acha, pô, mas padronizar é ruim. Cara, não é. Quantos e quantos exemplos? O próprio exemplo do Nagol mostra muito isso, sobre rotina. Rotina é um padrão. Quando você diz que você tem uma rotina de você ir para academia todos os dias, né? Como o último projeto lá que você teve de mudança de comportamento, de vida saudável e tudo mais, são rotina. Rotina é um padrão.
Se você diz Uhum. que você vai para academia 6 vezes por semana e você vai 3, você quebrou o seu padrão, sabe? Não quer dizer que, tipo, meu Deus, eu quebrei o padrão, acabou tudo. Não, mas entenda que uma rotina é um padrão. E um padrão, Sim, não necessariamente ele é ruim. Ele se torna ruim quando você não sabe lidar com ele. Ou quando ele serve muito mais como um caráter punitivo do que incentivador, né? Então eu tenho perfeito. muito cuidado com os padrões que eu crio e eu tenho muita, vamos dizer assim, cabeça muito aberta para quebrar meus padrões. E, eventualmente a gente vai quebrar nossos padrões. A gente não pode, a gente tem que saber com o que a gente vai se frustrar e não pode ser com isso. Não Legal. pode ser com essa quebra de padrão. Então, por exemplo, se um belo dia Lucas ficar gripado numa terça-feira e ele não conseguir gravar, a semana dele não acabou por conta disso. Ele pode gravar na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, Uhum. se precisar, porque são coisas que não vão destruir a rotina porque aconteceu algo que não era planejado, vamos dizer assim. Planejamento, ele tem que ser flexível, né, cara? Tem. Exatamente. Inclusive, quando você estava falando isso, uma rotina que eu acho que me ajuda muito hoje para esse processo de criação é que hoje, todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando eu sento aqui para trabalhar é escrever durante 1 hora. E não quer dizer que eu vou. E é escrever geralmente em caderno mesmo, Aham. durante 1 hora. Não quer dizer que eu vou botar o lápis no papel e só vou tirar 1 hora depois. Não. Geralmente o que é que eu faço? Eu pego mais ou menos a mesma base de anotações que você faz, eu pego um tema que eu li no dia anterior, geralmente, resgato esse tema, abro lá e vou escrever sobre aquilo. Como se eu fosse fazer um resumo, vamos dizer assim, Uhum. durante 1 hora. E eu criei esse hábito de todos os dias eu escrevo 1 hora. Todo dia eu escrevo Pô, uma que hora. massa, cara. Luiz, tem algum dia que você acorda e não escreve 1 hora? Tem, de novo, quebra a rotina, mas sem considerar isso, todo dia eu escrevo 1 hora. É a minha primeira atividade. Que horas eu faço isso? Ou entre 7 e 8, se eu me acordar cedo, ou entre 8 e 9, se eu me acordar mais tarde. Porque geralmente eu começo a trabalhar às 9, que é uma outra coisa que eu aprendi a fazer e mantenho até hoje. Minha atividade principal, que é a Overdrives dentro da minha diretoria do Ser Educacional, eu trabalho formalmente de 9 às 5. Geralmente eu paro meia hora para almoçar, é suficiente para mim, almoço em casa, não me desloco, só me desloco daqui para a sala, Uhum. mas eu trabalho de 9 às 5. Então, antes das 9, eu não respondo WhatsApp, eu não respondo e-mail, minhas notificações não estão aparecendo, então eu me dou esse período de 1 hora sem interrupção, sem distração para escrever. Isso me Perfeito. ajuda muito. Por exemplo, nesse processo de produção de conteúdo, eu tenho conteúdo pronto e já programado um mês para frente. Que Eu vou delícia. sair de férias durante 20 dias e eu já tenho conteúdo até o final de outubro pronto, com Nossa, que coisa temas. boa, cara. Então, assim, isso para mim é ótimo, porque, de novo, a rotina ela tem que servir para lhe dar leveza, não pode ser um Uhum. caráter punitivo. Então, eu olho para o meu planejamento de conteúdos e eu vejo que eu tenho até o final de outubro já organizado, cara, eu viajo, eu passo uma semana, entre aspas, descansando, sem me preocupar, sem me preocupar. Eu sei que a coisa tá indo. Mas também pode ser que em algum momento eu olho e falo, cara, o que é que eu vou postar segunda-feira, que eu não tenho ainda? Já aconteceu. E aí eu Uhum. tenho que, de novo, me adaptar, mudar a rotina que já estava planejada para seguir aquele plano que eu tenho. Então, isso já me faz ter, por exemplo, se eu for olhar aqui, eu já devo ter pelo menos umas 200 newsletters publicadas. E, Caramba. e assim, muito rápido. Foi do ano passado, basicamente, para Quantas cá, vezes assim. por semana você publica? É, são 2 vezes por semana, toda segunda e quinta. Só que 2 semanas no mês, 2 semanas no mês eu posto na quarta. Por exemplo, a gente tá gravando numa quarta e hoje teve edição, mas ela acontece só 2 vezes no mês. Então, no geral, são duas, mas eu conto Entendi. como 10 conteúdos por mês. São 10 conteúdos por mês. Massa, cara. Uhum. Ah, bem bom, E bem isso, bom. pois é, e isso é uma coisa que encaixa na minha rotina. 90% desses conteúdos vêm dessas anotações que eu faço todos os dias. Então, quando as pessoas perguntam, cara,
mas você produz o conteúdo todo dia? Eu falo, não, cara, esse conteúdo já está nos meus cadernos. Eu só pego minhas anotações, planejo um formato que seja legal para newsletter, mas ele já está pronto, sabe? Então, assim, quando eu pego esse conteúdo que está escrito no meu caderno e eu vou levar para digitar, coisa de 40 minutos, considerando que eu boto o GIF, imagem, link, não sei o que, a newsletter está pronta, sabe? Então, assim, Uhum. isso me tira um peso muito grande, me faz ter dedicação a esse projeto paralelo. Você estava falando, pô, eu quero que meu projeto bombe, eu quero que essa minha newsletter bombe, né? Então, recentemente, eu passei aí de 1.000 inscritos. Isso para mim é um marco, pô, gigante, assim. Isso Massa, é, cara. é muito legal. Falar com as pessoas por e-mail pode parecer meio que um contrassenso, mas é muito legal. E passar de 1.000 pessoas é um marco que foi muito importante. Tive uma primeira parceria no Instagram, eu nem imaginava ter uma parceria. Tive uma parceria recente com o Cambly e foi muito legal, Que massa, porque cara. assim, porque assim, eu não tenho nenhuma pretensão de tornar a minha newsletter um objeto puramente comercial. Por que que eu digo isso? Porque a gente vê muito conteúdo, você também deve ver muito conteúdo, você vê que as publicidades, vamos dizer assim, elas são muito mal colocadas, meio que tá Uhum. ali porque tem que estar ali, não Uhum. encaixa com o contexto. Então eu nunca tive essa pegada, tipo, eu quero criar um conteúdo comercial. Não, eu quero criar um conteúdo legal. Se aparecer alguma oportunidade comercial, a primeira coisa é, este negócio que apareceu tem que encaixar com o conteúdo que eu falo. Quando a Cambly E não o apareceu, Cambly... contrário, né? Não, e não o contrário. Eu não vou mudar o meu conteúdo para falar daquilo. Aquele negócio tem que se encaixar com as coisas que eu falo. Então, por exemplo, apareceu o Cambly. Cambly é para você aprender inglês. E aí eu tenho planejado aqui falar de experiências de internacionalização de startups. Eu vivi isso, eu passei por isso, eu vejo muito isso acontecer hoje. E, obviamente, uma das minhas barreiras, como eu estava contando anteriormente, é conseguir falar em outros países em inglês. Então, como isso era uma dor que eu vivi, eu fiz, encaixa, traz para cá, eu vou falar da plataforma com esse viés. Se eles quisessem que eu falasse com outro viés, já não ia encaixar. Então, se eu tenho que falar Uhum. com este viés, porque é o viés que encaixa com o meu conteúdo, com o meu público e com aquilo que eu quero falar. Dá certo? Legal. Dá certo. Então, foram 2 conteúdos que eu soltei com eles, e aí, pô, chegou parceria, chega muita gente de startup querendo trocar ideia comigo, e eu acho isso muito massa. Então, eu tenho muito conteúdo que é entrevista, texto. Entrevista aqui nem é nossa, é um papo, né? Mas assim, eu Uhum. mando perguntas para a coisa não se perder e eu solto em texto. E eu solto de fato o que a pessoa escreveu na íntegra. Eu não faço nenhuma edição, a menos de ortografia, mas eu não faço nenhuma mudança no texto da pessoa, porque eu acho que de Aham. fato é legal mostrar o papo. Então, isso eu acho legal, assim, essa dinâmica de conteúdo eu acho muito massa. Então, por exemplo, 2 vezes no mês eu tenho o podcast, que agora está integrado à newsletter, que é um conteúdo como o nosso aqui, Você então solta por lá é, mesmo o podcast. eu solto lá e também solto nas plataformas. Só que quando eu solto na plataforma, eu sempre digo para a pessoa, se puder, ler o texto da newsletter, porque ele complementa o podcast. Ah, legal. Então, por exemplo, se essa aqui fosse uma gravação do meu podcast, no final, depois que a gente termina de gravar, eu escutando, que é normal você escutar o que é que deu para poder dar o direcionamento aí em edição e tudo mais, eu vou tirando lições, pontos que eu acho que valem a pena ir para um texto. Então, além do áudio, eu boto essas lições aprendidas. Então, sempre tem esse complemento texto. Mas esse é o tipo de produção que eu faço ainda mais rápido do que eu faço uma produção sozinho, porque eu tenho uma conversa, a coisa flui e tudo mais, e aí depois eu só vou tirar as lições. Minha edição, hoje quem faz sou eu, minha edição. Então, se ela tiver ruim, a culpa é minha mesmo. É, mas eu faço muito rápido, de novo, padrão. Então, eu peguei o editor lá de áudio, eu criei blocos do início, que são sempre muito parecidos, né? Que eu faço uma introdução padrão. Eu não tive essa ideia de mandar alguém fazer um beatbox de baixo para poder virar a abertura. Posso, posso testar Só isso o no futuro. Pedro, só o Pedro para falar que isso é uma boa ideia também, porque eu fiz uma vez o ano.
Ele falou, mano, essa ideia é genial, velho, continua. Aí eu continuei, mas ainda eu acho que essa ideia é maluca. Eu fico imaginando se você conversar com alguém que toca gaita. Ah, já aconteceu! Já Já, aconteceu. já aconteceu, cara. O Lucas, tem um episódio com o Lucas aqui, e eu tenho uma gaita que eu tô teoricamente aprendendo, né? E aí eu falei pra ele, mano, faz uma música aí de abertura. Ele falou assim, me empresta tua gaita. E ele tocou a gaita lindamente, Não, cara. mas Foi a coisa tocou a mais gaita, mas linda não do foi com a mundo. boca. Óbvio, você toca a gaita com a boca, mas não foi o som da gaita pela boca. Ele tocou a gaita mesmo. Não, ok, ok, passou. Mas se alguém fizer o som da Pô, gaita com a seria boca, incrível, cara. Seria seria incrível. sensacional. Seria, Esse, velho. quando rolar, me marca, porque eu vou ouvir, com certeza. Essa ideia é genial. Mas cara, eu sinceramente, o Nagolcast ainda, ele é uma pedra, uma rocha pra ser lapidada ainda, igual o Nagol quando começou, assim, porque eu realmente não sei como que eu quero que esse negócio seja, assim. Eu sempre pergunto pras pessoas que estão vindo, vai lá no Instagram, me fala o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que seria legal colocar, porque estruturalmente falando é sempre assim, eu faço uma introdução já falando baboseira, porque eu gosto de quebrar o gelo com a pessoa. Tem gente que começa aqui meio sério, assim, eu tipo, pô, eu falo pra pessoa fazer um barulho com a boca, acabou, filho. Acabou a vergonha ali mesmo, concorda? Quebrou o gelo ali, ela fala Exatamente, qualquer coisa, filho. Mais vergonha ela não vai exatamente. passar. Então eu começo assim e depois eu vou desenrolando a conversa, mas porque se você pensar, a conversa de bar mesmo, ela é assim, cara. Tipo, ela não tem uma introdução, meio e fim, né? Tipo, a gente começa falando whatever e quando vê. Meu, teve vezes que eu vim, tipo assim, vou falar com o Luiz, vou falar de startup. Aí eu vou gravar com o Luiz, mano, a gente fala de cebola e tomate, cara. E o episódio ficou Exatamente. isso. Eu falei, mô, da hora. Gostei. Não, mas isso é que é legal, cara. Eu passo já, bom, muito menos edições nesse meu podcast, mas eu já passei por situações exatamente assim. Tem lá uma base do que vai ser a conversa e a pessoa na hora fala assim: Ô, mas eu não tô fazendo isso mais, não, já tô fazendo essa outra coisa aqui. Então vamos falar dessa outra coisa e vamos Bora. nessa. Aham. A ideia é que o papo seja legal. E isso eu acho que é uma proposta bacana, né? Tipo, podcasts assim, é, ele se torna bom quando o papo é legal, sabe? Tipo, É, independente do que tá é o que importa, rolando né, cara? tecnicamente ali por trás, mas se a conversa é boa, bicho, a coisa faz sentido. É, o importante, cara, pra mim, né, com o Nagocast é o seguinte: eu já tenho conteúdo prático no YouTube, que a pessoa, meu, você quer aprender a se organizar? Vai lá que eu vou te ensinar na prática, mostra imagem, desenho, rabisco. Tem o Instagram que eu desenho também, mostra ali, tem LinkedIn, tem newsletter, tem todas as formas de você consumir um conteúdo. Mas aqui no áudio, eu gosto de histórias, então que tal você ouvir histórias e aprender algo com isso, sabe? Pois é. Cara, ouvindo a tua história, as coisas que você falou, no mínimo, me inspirou, tá ligado? No mínimo. Se fosse tirar nada daqui, no mínimo, eu fiquei inspirado. Falei, pô, que da hora, velho. Ele fez isso, foi atrás ali, sem inglês, ele foi sem medo. Falou, esse negócio que você falou lá no Vale do Silício, que eles falam a língua da tecnologia. Eu falei, pô, achei genial, cara. Tipo, é um negócio que, queira ou não, ele quebrou todo o teu medo de falar ali. Ali ele já te deixou Exatamente. tranquilo pra falar qualquer merda depois daquilo ali, entendeu? Então, eu acho legal usar o podcast não para ficar dando conteúdo e falando, não, é assim, ó, faz isso, aquilo. Acho que o exemplo arrasta, sabe? Então, ouça as histórias e aprenda o que você quiser a partir dessas histórias, basicamente. Pois é. Eu ouvi uma vez um cara aqui de Recife falando assim, e isso fora do país, né? Ele falando, eu vim da periferia da periferia. Aí as pessoas não entenderam. Ele falou assim, o Brasil, ele é uma das periferias do mundo, assim. A gente passa por problemas que são problemas sociais graves. O Nordeste, ele é meio que a periferia do Brasil, pela mesma lógica do Brasil ser a periferia do mundo. Então, eu vim da periferia e cheguei aqui e tô falando para vocês. Então, assim, a gente nordestino de uma forma geral, e aí tem muita discussão sobre isso hoje, mas o nordestino de uma forma geral, ele tem que ele tem que perder o medo muito rápido. Uma vez eu conversei com um amigo meu, também é nordestino, ele é de Teresina, no Piauí, e ele, na conversa, a gente fez uma comparação que é muito interessante, né? Porque o nordestino, em geral, ele é muito bairrista. Eu Uhum. acho que, tirando o nordestino, o nível do bairrismo só é parecido com o pessoal do Rio Grande do Sul, que também é muito bairrista.
Sim. Mas é engraçado porque esse bairrismo, essa vontade de mostrar que a gente é daqui, de levar a gente aqui. Tipo, a primeira tatuagem que eu fiz, ela é a placa que tem no Marco Zero da cidade do Recife. Então, o Que Marco massa. Zero da cidade do Recife tem uma placa, e essa placa foi a primeira tatuagem que eu fiz, porque ela tem essa representação de onde eu sou, de onde começou a minha Massa. história. Aham. É, e eu brinquei fazendo uma comparação com o sertão, né, que é o nosso deserto. Então, a comparação que eu fiz foi assim: no sertão, as árvores que você olha, elas estão secas, elas geralmente têm uma raiz muito profunda, porque é lá embaixo que ela encontra água. Então, o nordestino, ele tem que entender que as pessoas podem até olhar e achar que não tá legal, mas a nossa raiz, ela é tão funda que a gente ainda encontra água e não morre. Então, eu acho que esse comportamento, essa vivência, entender isso, dá muita força para você pegar um desafio de sair daqui, de empreender fora, de estar frente a frente com os caras que são considerados os melhores daquilo no mundo, e você tá ali, pô. Você tá ali, né? Uhum. Então, isso eu acho que é muito legal. Eu aprendi muito cedo que, tipo, ou você se adapta ou você fica, né? Então, quantas vezes eu cheguei em São Paulo na época dessa minha startup e as pessoas, de forma meio que silenciosa, não me davam crédito porque eu era nordestino. E a gente sabe disso. A gente sabe Uhum. disso. E eu Sente, tenho que né? mostrar que, tipo, pô, eu tô aqui porque eu sei o que eu tô dizendo, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho capacidade de fazer o que eu tô dizendo. Então, assim, ou você aceita que eu faço isso, ou não tem pra onde correr, bicho. Você tem que aceitar. Eu tô mostrando por A mais B que eu sei. Eu não preciso provar nada além disso. Então, é um processo de aprendizado complicado, mas bem necessário e muito importante, assim. A gente amadurece muito rápido aqui. E eu acho que eu passei por isso. Nessas mudanças eu amadureci muito. Hoje eu tenho essas convicções, desde produção de conteúdo até do que eu faço no trabalho, então eu tenho uma opinião, às vezes, mais incisiva sobre algumas coisas, porque, tipo, eu passei muito tempo para aprender aquilo, e agora que eu aprendi, cara, eu tenho que mostrar que aquilo é aquilo, eu tenho que desmistificar aquilo que eu estava falando lá atrás do empreendedor de palco, que existe uma Uhum. fórmula de sucesso para uma startup, que existe um processo que vai dar sempre certo, que você sempre vai. Cara, não vai. Entende que, tipo, o processo ele é baseado no que você aprende, como você aprende. Então, isso se reflete muito hoje nos meus conteúdos. O meu conteúdo não está dizendo faz isso, depois isso, que o resultado vai ser esse. Isso não existe. Mas é sempre, ó, pensa nisso. Traz mais informação sobre isso. Questiona tal coisa. Porque se você Uhum. conseguir juntar essas informações, você vai ter a sua estratégia, o seu aprendizado. Vai dar certo? Não sei. Mas com certeza você vai aprender. E eu acho que essa é a única garantia que a gente pode dar. Você acerta ou você erra, isso a gente não tem como prever. Mas que você vai aprender, isso a gente pode trabalhar para que aconteça. Então, o meu papel hoje é muito esse: fazer com que as pessoas aprendam. E Cria um aprendam próprio a filtro, né? exatamente, da forma que quiser, do jeito que achar melhor, o conteúdo que achar mais interessante. Então, assim, o meu conteúdo ele não é break news, então ele não serve só hoje. Você pode voltar um ano de conteúdo e o conteúdo de um ano atrás ainda pode ser usado hoje. Então, essa é a ideia. É fazer com que as pessoas tenham uma base de conhecimento que elas possam visitar e revisitar para consumir ao longo dessa jornada que a gente fala, né? Então ali tem tudo, tem desde antes de você lançar uma startup até você contratar alguém, você captar investimento, você se posicionar no mercado, passa por muitas etapas. Às vezes eu conto coisas que são a essência do meu trabalho hoje. E as pessoas perguntam, pô, mas tu vai falar isso? Se vou, porque as pessoas precisam entender que tipo de estratégia a gente hoje tem, né? Quem investe hoje tem, para saber se posicionar. E queria eu, na Uhum. época que eu estava empreendendo, eu ter acesso a essa informação, sabe? Então, assim, a gente é sempre Exato, muito cara. transparente e eu tento ser muito transparente com essas coisas. Cara, hoje a gente trabalha desse jeito, o mercado funciona assim, a coisa é essa. É isso, é transparência. As pessoas querem saber de fato o que é que está debaixo do tapete, né? E não se a casa é bonita. O que é que está ali embaixo do tapete, meu velho? Porque ali é Uhum. que o calo aperta. Então,
Eu tenho muito essa pegada, não como essa corda de unicórnio, nunca comi. Tipo, preciso ser unicórnio. Tanto é que a minha newsletter se chama Camelo, que é uma analogia contrária da ideia do unicórnio. Então, camelo é o bicho que anda muito consumindo pouco, velho. Bebe água Uhum. lá e vai embora no deserto sem saber quando é que vai tomar água de novo. Devagar e sempre. Exatamente. E no Brasil, empreender é isso, meu velho. E no Brasil você empreende, tipo, na seca o tempo inteiro. Então, isso tá na base do que eu entrego. Tipo, você tem que aprender a se virar com pouco, fazer muito com pouco, né? Uhum. Então, esses aprendizados, essas interações, sempre de forma muito transparente, muito aberta, muito sincera, acho que essa, de fato, é a grande entrega que a gente pode fazer. Então, tipo, você fala de planejamento, mas não adianta tu criar um cenário de planejamento que nem você consegue, só porque é Hum. legal mostrar desse jeito. Cara, mostra como você Sim. falou. Eu acho muito massa o teu conteúdo, porque, tipo, literalmente você desenha, rabisca e vai e volta e mostra. Bicho, ou você bota a mão pra fazer alguma coisa que melhore tua rotina, teu processo, teu dia a dia, ou não vai acontecer. Então, o teu conteúdo, ele reflete muito isso. E eu acho isso legal. Quantas e quantas pessoas não falam de planejamento na internet? Quantas? Mas quantas conseguem ter o nível de humanização do processo feito você consegue, sabe? Então, isso é que eu acho legal. Botar a mão na massa, mostrar como é que faz, tal, e deixar a pessoa se virar, porque é isso. A gente não vai pegar para fazer. A pessoa tem que se virar a partir dali, mas porra, tá tudo mastigado, tá tudo entregue, né? Então, isso eu acho bacana no teu conteúdo. Pô, obrigado, obrigado. É muito a linha da que a gente fala, né? Muitas pessoas vendem a vara, né? A gente vende menos porque a gente ensina a pescar, e não é qualquer pessoa que tem disposição para aprender a pescar. Mas eu Exatamente. acredito muito mais nessa forma de aprendizado, porque eu não vou dar uma fórmula pronta para a pessoa, eu vou dar uma metodologia para ela encontrar a fórmula dela, né? Igual você falou, a receita. Eu não vou dar a receita para a pessoa, tipo, eu vou dar uma forma dela encontrar, tipo, que tipo de farinha que ela gosta. Pô, Exato. tem ovo, isso e isso. Escolhe o que você quer colocar aqui na tua receita, mas assim, a receita na base é essa, e você vai montar a tua porque o resultado vai ser diferente, não tem o que Pois fazer. é. Eu É, acredito muito nesse maker, assim, né? exato. Por exemplo, muita gente me pede, porra, mostra como é que tu organiza teu Notion, mostra como é que você cria o conteúdo na newsletter. Eu fiz, cara, se eu mostrar, é só para suprir uma curiosidade. Mas se você quiser que eu mostre para você replicar, pode ser que não funcione. Porque o negócio não é você fazer como o outro faz. Eu não consigo criar como o Lucas cria, eu não consigo criar como a Isadora cria, eu não consigo criar como o Thiago cria, mas eu preciso chegar num formato que eu saiba criar do meu jeito. Uhum. Esse é o grande ponto. Então não adianta você buscar referência para fazer igual. Busca referência para ter mais base para fazer o seu. Então, pega o Exato, cara, conteúdo do exato. Lucas sobre planejamento, vê como é que ele de fato fez aquilo e não copia necessariamente, mas pega aquilo como base e vai testando. Ó, vou testar Exatamente. fazer isso. Ih, legal, não legal. Por exemplo, eu sou o cara que eu começo escrevendo no papel. Eu sou a pessoa dos Uhum. cadernos. Eu sou a pessoa que, tipo, sai de casa, a primeira ideia que tem é, pô, eu podia sair para comprar caderno. Eu sou esse cara. Mas porque eu gosto, meu processo de organização mental, ele vai literalmente pro papel. Depois que eu digito, por mais que eu tenha muita coisa digitada, mas o digitado já é a segunda, mas serve para mim. Não adianta Sim, eu falar que, exato. tipo, vamos todo mundo comprar caderno, porque é com caderno que você vai produzir. Cara, não é. Não é. Sabe? Então, assim, Exato. eu curto minha letra. É uma coisa que só quem de fato gosta de papel às vezes faz. Eu curto minha letra, eu penso na minha letra para ela ficar organizada e tal. Mas isso é uma parada minha. Isso é uma Uhum. parada minha. Então, o grande ponto de você pegar referências e etc., é você tomar aquilo como uma base. É igual Uhum. metodologia. Metodologia não é para ser copiada, metodologia é para ser entendida e adaptada. Sempre, sempre. Exatamente. Por isso que Então, chama isso é método legal. na Gol. Exatamente, exatamente. Então, tipo, pega o método, entende o método, olha para o teu contexto, entende o teu contexto e casa as duas coisas. Essa combinação vai ser só Exatamente. sua. Só você vai fazer aquilo. A pessoa que mora no apartamento do lado seu, ou o seu parente que está no quarto do lado, não vai fazer do mesmo jeito. Então aquilo é só seu.
Então, isso é legal. Esse é o grande ponto. O que é que vale a pena aprender nestas coisas todas de criação? A fazer da sua forma, a entender qual é a sua forma. Então, isso é o grande ponto. E curtir. Também não adianta achar Sim. a sua forma e, de novo, achar que aquilo é só uma obrigação. Cara, se você não curtir o que você está fazendo, vai ser chato o tempo Ah, inteiro. esquece. Meu, e tem tanta gente que chega em mim e fala assim: Ah, Lucas, gostei dessa forma que você organizou, mas pra mim não funciona muito bem porque, sei lá, eu tenho um filho e pra mim desse jeito acho que fica melhor. Eu falei: Perfeito, você entendeu tudo então. Não é do jeito Exatamente. que eu faço que você vai fazer. Você vai pegar o que eu faço, vai olhar e vai adaptar. Adaptou pra você, assim, lição aprendida. E vou dizer mais ainda, talvez a forma que você achou que era boa, talvez não seja também. Mas você vai descobrir só fazendo. Então, quando eu Exatamente. ensino, se olhar meus vídeos no YouTube, eu falo assim, ó, vou mostrar pra você agora, essa aqui é a minha organização. Mas olha só, essa é a minha organização dentro da minha rotina. E talvez se eu gravar esse vídeo daqui 5 dias já vai ser outra coisa. Então, não se prenda a isso, sabe? Só olhe, porque tem que olhar aqui, olha aqui como que tá acontecendo. Porque isso aqui é muito cíclico. Muda, tipo, se eu mudar de emprego, muda se eu mudar de casa, muda se eu, pô, se eu estiver namorando, se eu não estiver namorando. Cara, a rotina, velho, a rotina é uma coisa que vai mexer completamente, assim, né? Quando eu falo do, Exatamente. do, do curso do Master Plan, é legal porque basicamente você aprende a criar um mapa da tua vida no Master Plan. Por isso que chama Master Plan mesmo. Tipo assim, é o seu planejamento master da tua vida. Então, quando você vai fazer um planejamento master, é no sentido assim, cara, qual que é o teu sonho da tua vida? Ah, meu sonho, cara, sonho que eu, sei lá, fica só no bar, assim. Nossa, meu sonho é viajar o mundo. Tá meio longe, né, viajar o mundo. Hoje, hoje você ganha um salário mínimo e tal, tá meio difícil de pensar nessa possibilidade hoje, né? Mas como é que a gente quebra um sonho de 5, 10 anos em um objetivo para esse ano? Beleza, você não consegue viajar o mundo, mas concorda comigo que você consegue viajar umas cidades aí pelo Brasil e conhecer coisa nova? Tipo, já começar a viajar? Isso pode ser um objetivo. Então, Uhum. você tem um objetivo para esse ano. Ah, esse ano eu não posso viajar o mundo, mas o primeiro passo eu posso dar, que é viajar nas cidades em volta da minha, por exemplo. Virou um objetivo. Ah, e quais são as metas que eu posso fazer bimestralmente, né? Que eu posso, pô, de 2 em 2 meses eu posso, pô, eu posso conhecer um amigo, eu posso ir visitar ele sem gastar muito, ir de ônibus, eu posso fazer isso, posso entrar numa comunidade, tem, pô, diversas maneiras, posso fazer é, Couchsurfing, enfim, dá pra fazer outras metas ali. Posso juntar um dinheiro, posso ter uma renda extra para que com essa renda extra eu possa juntar para fazer alguma coisa lá na frente. Então, o Master Plan é isso, cara. O Master Plan é você conseguir fazer um mapa da tua vida de forma prática. Tipo, como que eu posso fazer isso na Uhum. prática? Um olhar de drone que eu falo, né? Porque eu faço tudo isso a partir de um mapa mental. Você pega um mapa mental, você estrutura todo o teu sonho ali e você começa a fazer uma coisa hoje para aquele teu sonho de 10 anos que você nunca fez nada, sabe? Pois é. De novo, é uma coisa que eu não consigo também dar uma receita, uma metodologia que eu desenvolvi através do que eu aprendi de método ágil, que eu aprendi de OKR nas empresas, o que eu aprendi de planejamento, o que eu aprendi de organização, misturei um monte de coisa ali, montei uma metodologia que a pessoa vai aprender e ela vai adaptar isso para a vida dela, porque tem N maneiras de fazer isso. Entendendo como que se Exatamente. faz, tem N maneiras. Mas aí, tipo, Exatamente. esse curso do Master Plan que eu lancei agora é isso, basicamente. E é aquele negócio, tipo, imagina a comparação que eu também gosto, assim, imagina que você quer subir uma montanha pela primeira vez. Então, se você está no pé da montanha, você olha para o topo da montanha e você não tira o olho do topo da montanha e começa a subir, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque o chão pode ter uma pedra solta, pode ter um galho, pode estar molhado, pode escorregar, pode ter um buraco. O que é isso? Isso é você entender que, beleza, o topo da montanha está lá, ele não vai sair de lá. É que nem você falou, quero conhecer o mundo vai continuar no lugar que o mundo está. Mas se Perfeito. você não se preocupar onde você vai botar o seu próximo pé para você se aproximar de fato daquela montanha, Olhando pro teu pé, né? olhando, Inclusive. olhando para o pé e não para o topo, esquece. Esquece. E aí você descobre que, tipo, aquele caminho que parecia ser o melhor caminho para chegar no topo é o pior, então você tem que mudar. Só que para mudar você tem que ter novas habilidades, novas coisas. Então, essa capacidade de adaptação ela é muito importante. E essa visão de planejamento quebrado
ela também quebra uma coisa que é natural do ser humano. A gente bota projetos pra gente que racionalmente a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer, mas emocionalmente a gente quer ter aquilo como meta, né? Uhum. São as clássicas metas do final do ano, né, para o ano seguinte. Exato. Então, tipo, se você se preocupar menos em planejar o ano que vem e você começar a planejar a semana que vem, independente se a próxima semana vai ser setembro, dezembro, janeiro ou julho, mas planejar menos, né, dar passos menores, no final de 52 semanas no ano, você vai ter dado 52 passos. Se você planejar só o final do ano, você pode ter dado 2 passos, né? Perfeito. Então, É isso. isso que você entrega, eu acho que ele é fundamental, cara. É uma, como você falou, é uma mudança de fato de perspectiva radical a partir de uma visão simples, funcional e possível de ser adaptada. Perfeito. E eu gosto de pensar no mapa e eu dou exemplo muito. Você deu um exemplo muito legal que é da montanha, que eu achei genial. E lá no curso eu dou muito o exemplo do deserto. Que, como é que sai de um deserto que você não sabe pra onde você vai? Que é quando você não sabe o que você quer da tua vida. Você tá no deserto. Exatamente. Pra onde você andar, tá Exatamente. bom, entendeu? E aí tem as ferramentas pra você sobreviver a um deserto, né? Você tem que ter água, né, pra sobreviver. Você tem que ter uma bússola, porque a gente sabe que se a gente andar reto, a chance da gente achar um final uma hora é maior do que se a gente ficar andando em círculo, né? Então, se eu pegar o norte e ir pro norte ou ir pro sul, a chance de eu conseguir achar o final é maior. E o mapa, que se você tiver um mapa, você consegue bolar estratégias. Então, pô, se eu vi que é mais rápido eu sair se eu for pro leste do que se eu for pro sul. Então eu vou pro leste e a bússola vai me garantir que eu vou andar pro leste o tempo todo. Então todas essas ferramentas dentro do planejamento eu transformei. Então a água é o autoconhecimento. O autoconhecimento é diário. O autoconhecimento Uhum. é uma coisa que vai te hidratar todos os dias e na nossa vida tudo muda, igual eu falei. Hoje eu tô fazendo isso, semana que vem talvez já não faça mais sentido. Então, algo é autoconhecimento da tua rotina, das tuas horas, quanto tempo você gasta para fazer determinadas coisas. O mapa é de fato a tua estratégia que você vai fazer para os teus sonhos, para os teus objetivos e tudo. É os caminhos que você vai encontrar para chegar onde você quer. E a bússola são os nossos valores. São coisas que nós não abrimos mão. Que é isso que é a direção, né? Tipo, eu não abro mão disso. Então, se isso não Uhum. fizer sentido para mim, é muito mais fácil de eu falar não. Se eu tô para viver o mundo e trabalhar num lugar que eles exigem que eu trabalhe presencialmente, já foge do meu valor, que é viajar o mundo. Então, qual o sentido de eu estar aqui? Ou qual o sentido de eu aceitar um tipo de trabalho assim? Ou qual o tipo de aceitar um relacionamento que não pensa dessa forma, sabe? Uhum. Então, os valores é o que vai te direcionar a andar sempre na direção que você quer. A água é o que vai te manter vivo ali no meio daquilo, e o mapa é o que vai fazer as suas estratégias. Tipo, é basicamente dividido em três esse curso, assim. Pois é. Não, e são referências muito, muito claras, eu acho que muito importantes. E, de novo, muita gente não tem essa noção. Não tem. Tipo, se vê numa situação como essa e das duas, uma. Ou segue a maré, segue o que tá todo mundo fazendo ou dizendo, ou trava. Que eu acho Uhum. que ainda é pior do que nem seguir a maré. Mas, assim, essas duas coisas acontecem com muita gente e muitas vezes as pessoas nem sabem que estão acontecendo isso com elas, não tem essa Uhum. noção. Mas ter essa percepção, ter essa visão e tipo, pô, peraí, eu não preciso estar fazendo nem isso, nem ficar parado. Eu posso ter minha estratégia, o meu caminho. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Esse autoaprendizado, eu acho que ele é fundamental, de fato, para o processo. Muito bom. Ô, Luiz, antes da gente encerrar esse episódio, que eu já curti muito, eu queria fazer um pedido pra você, e aí você já pode emendar nos seus jabás, nas suas palavras finais aí também. Eu queria que você indicasse um livro, que é aquele livro, cara, que você costuma indicar pra todo mundo, aquele que você indica de olho fechado, não importa o tema, tá? Pode ser de qualquer coisa. Mas é um livro que você fala, pô, se eu pudesse escolher um livro pro mundo ler, esse seria o livro, assim. Infelizmente não tem o teu ainda pra você indicar ele, né? Mas Eu também acho que eu não indicaria, não. É muita autoestima.
Mas enfim, eu leio muita coisa, eu de fato leio muita coisa. Eu ainda sou a pessoa que consome muito livro, né? Eu gosto. E meu gosto por livro, né? Meus livros favoritos, eles vão mudando. Então, assim, já me Uhum. perguntaram uma vez qual o livro da sua vida. Eu consigo dizer Ah, é qual muito o forte. último. É muito forte, né? Então, tipo, É muito forte essa palavra. mas, pois é, mas lembra que lá atrás, quando eu ainda estava falando da escola, a minha terceira matéria forte era história. Eu sempre gostei de história. Então, Uhum. por exemplo, eu estou olhando aqui, eu tenho o único tipo de livro, não, único não, mas um que com certeza eu nunca vou comprar digital, são biografias. Biografia é o Ah, tipo de livro que eu compro sempre físico, sempre físico. por quê? Porque eu gosto das capas com o rosto das pessoas. Tipo, eu vou Ah, guardando e eu tenho como se legal. fosse pequenos quadros. Aham. Mas não são biografias que eu vou indicar. Eu vou indicar um livro, tá aqui. Vamos dizer que é mentira minha, ele tá exatamente aqui. E ele, na verdade, é uma trilogia, tá? Mas eu vou indicar o primeiro, porque, óbvio, a gente começa a trilogia pelo primeiro. Esse livro, eu não indicaria para o mundo inteiro, mas eu indicaria para o Brasil inteiro, com certeza. Massa. Porque ele é uma parte fundamental na nossa história brasileira. Esse livro é de um cara chamado Laurentino Gomes, que já tem uma outra trilogia publicada, que é aquela 1808, 1822 e 1889, que conta Uhum. aspectos da história do Brasil, e ele lançou uma segunda trilogia chamada Escravidão. Esse livro, Uh, o nome já diz tudo, ele conta a história da escravidão. Nesse primeiro volume, ele começa contando a história da escravidão no mundo, e trazendo um spoiler talvez seja para algumas pessoas, escravo deriva da palavra eslavo, porque os povos eslavos foram os primeiros historicamente a serem escravizados. Então, o escravo, inicialmente, ele era branco com olho azul. hum. Porém, hoje, a visão de escravo, ela acaba sendo estereotipada ao negro africano. E existe essa mudança de paradigma cultural na visão do escravo. Então, ele conta, nesse primeiro livro, a história da escravidão, o primeiro leilão de escravo feito em terras portuguesas e o início do tráfico negreiro para o Brasil, até a Zumbi dos Palmares, né, que foi um movimento de escravos fugidos para tentar, obviamente, sair desse ambiente de escravidão. Luiz, por que você está indicando esse livro? Esse livro não tem absolutamente nada do que a gente conversou até agora, mas ele é o Brasil. Ele é o Que Brasil. legal, cara. Né? Então, muita coisa que a gente discute hoje ainda tem muita história nisso aqui, cara. Então, se a gente não aprende sobre isso, se a gente não reflete sobre isso, a gente não vai sair do lugar que a gente tá, não. Então, essa é minha recomendação. São os livros do momento, assim. Então, eu já estou no segundo volume. O terceiro volume ainda não saiu, mas já tá em produção. Uhum. Mas esse primeiro volume aqui, ele já vai mudar muita coisa na cabeça de quem lê. Essa é a minha recomendação. Leiam sobre história, leiam sobre sociologia, leiam sobre as pessoas. Eu acho que isso é muito importante para o nosso conhecimento, independente do que você faça. Só um ponto aqui. É, Tá. você que tá ouvindo, o link tá na descrição. Eu coloquei o link do livro Escravidão que ele indicou. E embaixo desse link tem todos os livros indicados em todos os episódios do Nagocast. Então, todas as pessoas que estão indicando, eu montei uma lista na Amazon que tá todos os livros indicados. Então, é Show. massa que tá uma boa curadoria de livros, que é os livros da vida de muita gente, assim, tá lá dentro dessa lista. Então, se você quiser ver bons livros, não sabe o que quer ler, vai nessa lista aí no link e compre o teu livro lá, fica à vontade. Já pode falar com a Amazon para tu ganhar um share na venda aí, pô. A galera faz isso. Podia, né, cara? Ó, o livro, inclusive, bom você ter falado. Se você tocar no livro que eu indico ali, o livro que você indicou, eu coloco sempre o link associado. Então, se for comprar, compra do link associado para fortalecer o Aí. movimento aí, né? Exatamente, exatamente. E puxando pro jabá que você pediu aí, pra gente também não esticar mais do que já esticou, basicamente as pessoas hoje me encontram e conseguem de fato ter acesso ao que eu produzo em três canais.
A rede hoje que eu tenho mais usado é o LinkedIn, ou como eu ouvi em outro podcast, o LinkedIn. É... Então você me acha lá como Luiz com Z Fernando Gomes. Deve aparecer alguns talvez, mas se você tiver, por exemplo, conexão com o Lucas, eu devo aparecer logo, né? Então que a gente é contato comum. Então, enfim, Luiz Fernando Gomes no LinkedIn. A minha newsletter se chama Camelo News, Camelo com K. Então, se você botar o site mesmo, camelo.news, vai para o site da newsletter e lá você pode assinar gratuita. Esse meu projeto de colocar a versão paga para fazer um livro postado por capítulo ainda não saiu, então é 100% gratuito, mais de 150 conteúdos lá. E agora tá Bons, saindo bons, é bons, bom. bons pra caralho. Cara, eu aprendo muito contigo, velho, no tuas news, de verdade. Eu sempre leio elas. Boa, boa. Não, Inclusive, isso é tá legal. recomendada na minha news. Quem assina a minha news já olha no cantinho, tá lá o Camelo News também. Vai encontrar lá. A E gente é parceiro de Substack lá. exatamente, cara. E, de novo, se você assinar a minha e não assinar a do Lucas, vá assinar a do Lucas também, porque vale a pena. E o meu podcast está começando, mas se você procurar aí no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming como Papo de Camelo, o mesmo Camelo lá com K, você vai encontrar aí os primeiros, eu acho que eu já tenho 7 episódios publicados. Tô indo pro oitavo Legal. agora, vou editar hoje o oitavo, hein, para sair segunda-feira. Muito E bom. estamos começando aí o Papo de Camelo, tô bem animado, mas são os 3 canais hoje que as pessoas me encontram. LinkedIn pode puxar a conexão lá que a gente troca uma ideia, newsletter e o podcast. E fica tranquilo também que eu já peguei o teu Linktree, que tem tudo lá, né? Já tá, Tem. ele tem um sitezinho onde tá todos os canais dentro de um lugar só. É só olhar ali na descrição, tá escrito assim, ó, encontre o Luiz. Você vai encontrar o Boa. Luiz lá. Aonde você achar melhor, eu já coloquei o link lá também. Ótimo, ótimo. Então, cara, é isso. Eu acho que o papo foi muito bacana, velho. De verdade, assim, é legal trocar essas ideias. E de novo, mesmo sem seguir muito um roteiro, mas eu acho que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa legal. É, não, eu gosto disso também. E agradeço você, porque assim, pra quem não sabe, a gente tá gravando num feriado aqui. Então, agradeço a tua disposição também pra gravar no feriado comigo. Você é um parceirão nosso aqui. E vou te convidar outras vezes para vir aqui, não só para a gente trocar ideia, mas eu tô fazendo alguns projetos, eu fiz acho que um ou dois, que é nós entrevistar ou conversar com alguma pessoa especial, assim, né? Então, tendo Massa. visões diferentes, tipo como co-host mesmo. Eu já fiz com o Langalinski recentemente, que é um atleta profissional, eu e a Mari. Eu e o Lucas também já fez uma outra. E eu acho que é legal porque a gente traz perspectivas diferentes para fazer perguntas e tal. Então, sempre quando vem alguém muito massa, assim, que eu quero falar há muito tempo, ou que eu acho legal ter mais alguém, uma outra visão pra conversar, eu já tenho umas pessoas, assim, que eu quero trazer comigo. Tipo, você é uma pessoa que eu já deixo abertamente, já que eu quero Pô, que venha conta aqui trocar comigo, ideia cara. junto também, se você topar. Com certeza, só chamar, a gente se organiza e faz sem nenhum problema. Eu gosto demais desse formato de É uma interação, velho, de delícia. verdade. Não, show de bola. E você que tá ouvindo até agora, agradeço demais. Se você quiser dar uma olhadinha no curso do Master Plan que saiu recentemente, é o primeiro link que tá na descrição. Deixo tudo na descrição sempre também. Se você puder, de alguma forma, dar o teu feedback, seja por e-mail, seja pelo Instagram, é muito importante a gente ter um feedback do que a gente está fazendo. Eu faço de verdade muito instintivamente essas coisas de gravação de podcast. Eu sei que os podcasts sempre têm estruturas e tal. De certa forma, Luiz, eu já tenho uma estrutura, já que está se repetindo bastante. Mas, assim, ainda tá uma coisa muito orgânica, assim. Então, se você tiver alguma opinião, algo que possa melhorar, ou elogios também, super bem-vindos, pra gente saber que a gente tá falando com alguém, né? Porque a gente olha as métricas, mas assim, não gosto de números, eu gosto de pessoas. Então, falem comigo, vai no Instagram, vai onde você quiser, fala, tô ouvindo na GoCast tal episódio, tô curtindo isso, não tô gostando daquilo. Fique à vontade. E é isso. Tem o projeto dos Nagolitos também. Se você quiser contribuir com esse projeto com qualquer valor, a partir de R$ 1, o link também está na descrição ali. Você pode contribuir e esse dinheiro é 100% revertido ao projeto mesmo.
Então, para pagar editores, pagar as pessoas que trabalham junto no Nagô me ajudando hoje, eu uso todo esse dinheirinho dos Nagolitos e o dinheiro do curso também. Tudo 100% revertido no próprio projeto para entregar mais para vocês ainda. Então é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima. Luiz, brigadão mais uma vez. Valeu demais.